eu vou já começar aqui na página inicial para vocês, só para quem aqui eu vi pessoas que nunca usaram, mas só para mostrar que essa aqui é o nosso site. Para entrar no sistema, vocês entram por aqui, e quem nunca testou o sistema, quem ainda não fez o seu cadastro, é só vir aqui nesse botão, teste 15 dias grátis, e fazer o seu cadastro super rápido, super simples, e já começar a usar o sistema. Você tem 15 dias ali de teste para poder mexer em tudo, todas as funções, enfim, ver se realmente é um sistema útil para vocês poderem depois assinar, fazer as assinaturas. E os planos que a gente tem 2 planos, um plano para um usuário, 97 por mês, ou 931 anual, e de 2 a 5 usuários, 187 por mês, ou 1.795 o anual. A diferença entre um e o outro plano é só realmente a quantidade de usuários. Então, se na sua agência é só você faz ali o plano de um usuário. Se você tiver outros colaboradores que também fazem orçamento, acessam o sistema, o ideal é que faça de 2 a 5, porque cada um tem a sua conta, e aí na sua conta tem ali a sua foto no perfil, os seus dados, seu WhatsApp, seu e-mail, então é individualizada essa parte do contato, né? A parte da agência, a logo da agência, a identidade visual, ela é colaborativa, ela é conjunta para todo mundo daquela conta, mas a parte do perfil do agente é única, então o ideal é que cada um faça a sua conta mesmo. Então essa é a única diferença entre um e outro. Então vamos entrar aqui agora para dentro do sistema, para a gente começar a ver todas as funções que ele tem. Aqui já estava o avisinho aí de quem para participar do nosso treinamento. Se tiver alguma coisinha diferente da minha página da sua, gente, é só porque eu tenho a página de administrador, então às vezes tem algumas coisinhas que não tem nos seus. Por exemplo, tudo formulários. Se você começou agora, você abriu o sistema, quando começar, você vai ver que a gente tem uma página, né, um tutorial de como se cadastrar no sistema. Então, você entrou, fez o seu acesso lá, o seu cadastro, você vai cair nesse tutorial que, deixa eu ver aqui para o começo, ele não está me mostrando, acho que do começo, ele vai te dar o passo a passo de como preencher ali aquelas informações do cadastro, que é aqui que está na sua conta, tá? Então, você nem precisa entrar na conta, ele já vai te dar o passo a passo, mas eu vou entrar lá na conta, para a gente personalizar o nosso sistema. Então, a primeira coisa que você faz, antes de começar mexer em qualquer função dentro do sistema, é fazer a personalização da sua conta, tá? Então, aqui nessa página de conta, que é nesse bonequinho aqui, você tem a assinatura, para você ver ali quanto que está o seu plano. Se você quiser alterar o plano, você altera aqui também. Então, é só vir alterar o plano e passar para, ou você quer passar para o anual, ou você quer mudar de plano individual para o plano agência, é só você vir aqui na assinatura e alterar. Aqui você para colocar a forma de pagamento, então hoje a gente tem 2 formas de pagamento, né, o cartão ou o Pix. Então você cadastra também, adiciona o seu cartão de crédito aqui e escolhe aqui no botãozinho qual que você quer que fique ativo. Então, meu cartão não está passando esse mês, eu quero pagar no Pix, é só mudar aqui para Pix, gerar a fatura, e aí você consegue, aqui eu vou mudar aqui para Pix, deixa eu ver se eu consigo. O meu não está deixando alterar. Mas eu altero aqui para Pix e depois eu faço uma forma de pagamento aqui. E aqui você tem os dados da fatura, onde você também vai cadastrar todas as suas informações da agência, né, o CNPJ, o endereço, tudo isso para poder gerar a fatura para você. E aqui fica o valor do vencimento da próxima fatura, o valor da próxima fatura, se você tiver créditos, alguma coisa aparece aqui também, e o histórico das faturas pagas, se deu falha também no pagamento, você consegue ver aqui por que falhou, por que está cancelado aquele pagamento, enfim, você tem as informações do histórico das faturas aqui. E aí sim, vamos entrar aqui para os perfis para você personalizar a sua ferramenta. Aqui na página inicial, né, no perfil da agência, você consegue cadastrar todas as informações da agência. Então, aqui é a logo da agência, que você vai subir aqui em formato de imagem, né? Então, não funciona em formato PDF, só funciona em formato de imagem, JPEG ou PNG. E aqui você vai subir a sua logo. Nome da agência, é opcional, se você tiver o site, você pode colocar, telefone fixo você pode colocar. A gente vai adicionar aqui a opção de colocar o WhatsApp da agência também. Então, além do telefone fixo, você vai poder colocar o WhatsApp da agência, além do WhatsApp do usuário. Instagram da agência, então você põe aqui, sem o arroba, sem nada, só o nome do usuário, não é o link, né? É o nome da conta lá do seu usuário, gn.travel, que é o nosso. Não precisa pôr arroba, não precisa pôr nada.
link para localização da agência. Esse aqui, gente, como eu expliquei lá no tutorial, no início da página, quando você vai fazer o tudo formulário lá e preencher, ele explica exatamente o passo a passo de como obter esse link para a localização da agência, porque é no Google Maps. Você abre o Google Maps, digita lá o endereço da sua agência, abre o mapa e depois vai em compartilhar rota e copia aquele link que aparece lá e coloca o link aqui do Google Maps, tá? Mas no passo a passo do Tudo Formulários, eu explico direitinho também como é que funciona esse link da agência. E aqui você vai pôr uma breve descrição da sua agência, né? Quantos anos que ela tem de mercado, ou quais são os serviços que você presta, como funciona o seu atendimento, a sua consultoria. Então, aqui você pode fazer uma breve descrição, que fica salvo ali no final de todas as propostas que você enviar. E aqui a hora de colorir, né, a gente deixar ainda mais a carinha da agência, você colocar as cores da sua identidade visual dentro do sistema. Cor do título e cor no fundo do título. Então, o que é o título? O título são essas cores daqui, ó, né? Esse aqui é um título, esses aqui são os títulos. Aliás, desculpa, esse aqui vem a cor do fundo do título. O título é esse aqui, ó, o Day by Day é o título, e a cor do fundo do título é esse verdinho aqui no nosso caso. O que eu aconselho? A colocar o fundo escuro e a cor claro, para dar um contraste melhor. Então, o ideal é que a sua cor mais escura da sua identidade fique no fundo do título, e a cor mais clara fique no título. O ideal é que o título seja ou branco ou preto também, para ter esse contraste melhor. E o fundo não pode ser branco, tá, gente? Se você usar uma cor branca de fundo de título, vai desconfigurar tudo. Então, a única coisa é que não pode usar a cor branca de fundo. O resto você pode colocar as cores que você tem aí na sua logomarca, na sua identidade visual. Escolhido aqui, como que você vai escolher exatamente a cor que você quer, né? A cor da sua identidade. Toda cor tem um código. Ou é o código esse aqui, HEX, né? FB, FA, FA, por exemplo. Esse é o código da cor branca. Ou RGBA. Então, se você tem aí na sua identidade visual a sua cor e esse código, você vai pegar o código dessa cor e copiar aqui, tá? Normalmente é esse código aqui que as pessoas têm, mais fácil. Então, esse você coloca aqui o código da cor, ele vai sair exatamente aquela cor que você deseja, tá? Então, basta copiar o código aqui. Ou, se você não tem uma cor e quer escolher aí, é só você brincar aqui nessas paletas de cores e escolher a cor que você quiser, para poder deixar a sua proposta ali com a sua carinha. Depois disso, é só salvar. E pronto. O meu, agora que eu tô vendo aqui, o meu, a minha página não tá aparecendo o sublink, porque eu não estou como gestora aqui da página. A gente tem aqui dentro do cadastro uma opção que é o sublink da agência. Aí, esse sublink, gente, é para você personalizar essa parte aqui de cima, onde vem genitravel.com. Então, você coloca o nome da agência, né, sem ponto, sem espaço, sem nada no seu sublink, e salva, e ele vai te pedir para logar novamente no sistema com esse sublink, e aí ele já vai vir logado aqui com https:// o nome da sua agência, .genitravel.com, tá? Então, é nessa página de perfil da agência, onde tiver escrito sublink, você vai colocar ali o nome da sua agência para você personalizar o link que você vai enviar para as pessoas. Então, é isso, o perfil da agência. Meu perfil, esse foi o perfil da agência, agora a gente vai para o meu perfil. O meu perfil é o perfil do agente, do consultor. Então, aqui você vai pôr uma foto sua, tamanho de foto, tamanho de logo, as pessoas me perguntam muito isso, qual o tamanho da logo ideal, qual o tamanho da foto? Não tem um tamanho e logo tamanho da logo, tamanho da foto específico, tá, gente? Você pode subir e testar e ver lá no sistema se ficou bom ou não, ou trazer menor. O que eu costumo fazer que dá certo? Eu abro ali no Canva, por exemplo, a opção de criar um post do Instagram, que é um post quadrado, por exemplo. E aí, nesse post quadrado, eu pego, arrasto a minha logo ou arrasto a minha foto para dentro desse quadrado, que aí eu deixo ele certinho, salvo essa imagem e depois eu subo ela aqui. Então, se sua logo é vertical, você pode abrir uma opção de um stories do Instagram, por exemplo. Então, abro o stories do Instagram e arrasto a minha logo ali. Se a logo é horizontal, você muda o formato para ser mais horizontal. E aí você salva e põe aqui. Normalmente, o tamanho 600 por 600, 600 por 800, fica um tamanho bom que encaixa bem dentro
Paula, você mutou aí, sem Tá querer. sem áudio, Paula. Oi, acho que foi você que mutou isso. Tá, desculpa, gente. Vocês ouviram a parte desde da parte da foto, do tamanho da foto? Vocês ouviram? 600 por 600 ou 600 por 800 é o ideal que vocês coloquem aqui. Mutou de novo, Paula. Ixi, o Felipe, será que é algo seu aí que tá mutando aqui, que você tá na mesma conta que eu? Porque eu não tô nem mexendo nesse mute. Não, Vamos acho que ver, não, tô continuar aqui. mexendo não, também não. Então, deixa eu não mexer aqui no mouse para a gente ver o que acontece. Então, 600 por 600, 600 por 800. O ideal é que a foto aqui de vocês, do perfil, esteja centralizada, para que não corte a cabeça, não corte as laterais, então que seja uma foto um pouquinho mais aberta e que o seu rosto, a sua imagem esteja mais centralizada. Então, tá. Continuando aqui, aí é o básico, né? Nome, e-mail, WhatsApp. Gente, muitas pessoas me chamam falando que o WhatsApp, o link do WhatsApp não está funcionando. Ele não funciona se você põe traço, se você põe traço nele, se você põe espaço, ou se você esquece o mais 55 aqui, tá exatamente como você deve pôr o seu telefone. Então, o WhatsApp, depois você confere lá na sua conta se tá certinho, para poder o link do WhatsApp funcionar, né, nas páginas, ele tem que estar mais 55, o DDD e o telefone, sem espaço, sem nada, tá? Então, é assim. E essa mensagem aqui que você pode personalizar, um título e um subtítulo, é uma mensagem que vai aparecer no final das propostas, ou, se for no modelo 2 agora, na página inicial da proposta. Então, logo depois do seu nome ali, ou antes, dependendo do modelo da proposta, vai aparecer uma mensagem, um título, um subtítulo. Então, esse título pode ser um muito obrigada, e aí o subtítulo vamos viajar conosco, obrigada pela preferência, ou um slogan da sua agência, o que você quiser. Então, você pode criar aqui, Paula, eu não quero criar um subtítulo, só um título, não tem problema, escreve só o título, deixa o subtítulo em branco, tá? E aqui a gente tem os tipos de usuários. A gente tem o usuário gestor, o usuário gerente, e tem o usuário comum, que aí é só você desticar aqui o check do gestor e do gerente, que é aquele usuário que você está criando, vamos supor que você é o gestor da conta e está criando um usuário para uma outra pessoa. Então, você deixa aqui sem nenhum tique, que aquela pessoa não vai ter acesso às propostas de toda a agência. A diferença do gestor e do gerente é que o gestor, gente, ele tem acesso à assinatura. Então, ele pode cadastrar cartão de crédito, alterar a conta, né, tudo isso. E o gerente, ele só não tem acesso à assinatura, mas ele tem acesso, por exemplo, a todas as propostas de que todo mundo faz dentro da agência, tem acesso aos pré-atendimentos de todo mundo de dentro da agência, então ele consegue ver o que todos os outros usuários estão criando ali dentro da conta, tanto em relação a propostas, quanto em relação ao pré-atendimento. E quem é um usuário comum, não é gestor nem gerente, ele não consegue visualizar a proposta dos outros colaboradores e nem o pré-atendimento dos outros colaboradores, tá bom? Então, pronto, a gente já personalizou aqui grande parte da nossa conta, e aí eu vou voltar aqui agora para a página inicial. Desculpa, deixa eu voltar aqui na minha conta. Para você que é gestor, cadastrar um novo usuário, é só vir gerenciar usuários, e aí você vem aqui criar, adicionar um agente, você cria um novo agente aqui para a conta de vocês. Então, é bem simples. Quem precisar de mais de 5 usuários, é só entrar em contato comigo aqui pelo suporte, que a gente pode adicionar mais um usuário para você, com valor extra, adicionando valor extra e a sua assinatura. Então, prontinho. Agora, gente, a página inicial do nosso site, do nosso sistema. Se você não tem muitas coisas, você está entrando agora no sistema, isso aqui, essa parte da direita, vai estar vazia para você. Porque você ainda não abriu nenhum pré-atendimento, porque você ainda não criou nenhuma proposta, né? Então, vai aparecer o campinho do checklist, por exemplo, lá, vazio para você, e o resto tudo em branco. Conforme você vai usando o sistema, essas coisas vão aparecendo aqui, porque ele é um campo de visão rápido de tudo que você está usando ali no sistema. E esse campo, ele, inclusive, conforme a gente vai adicionando mais funções, ele vai ficando até melhor de você acompanhar e visualizar todos os processos que você está tendo aí na sua agência. Então, aqui do lado, a gente tem aberto aqui em cima, pré-atendimentos a vencer vencidos,
Então, toda vez que você abrir um atendimento na sua agência e ele estiver perto do prazo para dar um retorno para o cliente, ele vai aparecer aqui nessa página para você. Então, dos prazos que estão mais próximos para os prazos que estão mais afastados, né? Então, aqui vai ter os vencidos, né? Então, eu tinha que mandar uma proposta ontem para o cliente, esqueci de mandar, ele vai estar aqui em primeiro lugar para você, né? Que é o que está atrasado. E depois, eu tenho um para mandar hoje, então ele vai estar aqui, e eu tenho um para mandar amanhã. Então, ele vai aparecer aqui também para você. Então, esses pré-atendimentos a vencer ou vencidos são aqueles atendimentos que você ainda não mandou proposta, que você precisa mandar a proposta para o cliente. Aí eu vou explicar depois, passo a passo, onde você vai preencher isso. Mas eu só estou explicando essa visão geral aqui para você entender o que vai aparecer conforme você for preenchendo. Solicitações de pré-atendimento. A gente, na página de pré-atendimento, vocês vão ver que vocês têm a opção de vocês mesmos preencherem o pré-atendimento ou vocês enviarem um link para o cliente preencher esse formulário. Então, as solicitações de pré-atendimento são os clientes que responderam esse formulário. E aí, conforme eles vão respondendo, vai aparecendo aqui o nome do cliente e a data que ele solicitou aquele atendimento. Tá? Então, vamos supor que você divulgou esse link numa lista de transmissão, você divulgou ele no seu stories do Instagram, e aí as pessoas começaram a entrar nesse link e responder solicitando viagem para você. Vai aparecer as solicitações aqui. Então, aqui ficam as últimas solicitações enviadas. Se você for clicar em ver todos, vai abrir a página com todas as solicitações que você recebeu. Por enquanto, aqui é o único lugar que você recebe, né, que você consegue ver assim de cara as solicitações. A gente está desenvolvendo uma parte para você poder receber por e-mail, por exemplo, um aviso de que chegou uma notificação nova para você aqui, né, uma solicitação nova. Então, nas próximas atualizações, a gente quer colocar essa opção de você receber um aviso aqui das solicitações. Mas, por enquanto, na hora que você abrir o sistema, né, porque o que eu acho que é o legal é você chegar na sua agência, abrir seu computador e a primeira coisa que você vai fazer é abrir nosso sistema e deixar ele aberto aí, para você poder tanto acompanhar essas solicitações, quanto para os processos que eu vou mostrar para vocês do dia a dia da agência, que você consegue usar também dentro do sistema, tá? Então, chegou, deixa o sistema aberto, já verifica aí se tem solicitações para fazer, vê se você tem atendimento vencido ou a vencer para você poder criar suas propostas. E aí, aqui mais embaixo, você tem, inclusive, um checklist, que é uma agenda para facilitar a sua vida, que você só clica aqui e adiciona a tarefa que você quer fazer, a data que você quer entregar essa tarefa, e ela já vai fazendo uma lista para você poder dar check ali. Então, eu cheguei na agência e eu já vou fazer meu checklist do que eu preciso fazer. Hoje eu preciso enviar a proposta, enviar a proposta do Felipe hoje. Vamos supor que eu preciso fazer isso hoje. Já vou adicionar aqui para hoje. Então, ele fica aqui, gente, dos mais antigos. Então, se eu não enviei o material para o Rodrigo, ela não vai sumir aqui enquanto eu não dar check. Aí esse aqui, eu já entreguei, eu vou dar check aqui. E se eu filtrar pelas concluídas, aparece todas aquelas propostas que eu concluí. E se eu quiser apagar elas, né, deixar mais clean aqui a minha página, eu posso apagar essas tarefas que eu já fiz. Se eu quiser deixar as tarefas abertas aqui para ver todas que eu fiz hoje, todas que eu fiz essa semana, você pode deixar aberto e depois você pode excluir. E aqui, se você não filtrar pelas concluídas, vai aparecer só a que não está concluída. Então, aqui você vai fazendo a sua listinha de tarefas e já vai salvando ali, dando check no que você concluiu ali do dia, da semana, do mês, né? Você faz ali conforme você gostaria de fazer esse controle de agenda. Esse checklist, futuramente, a gente vai ter uma parte aqui de calendários, que todas as tarefas que você colocar aqui também vão lá para o seu calendário, para você poder lembrar naquele dia o que você tem que fazer. Então, é legal vocês já irem acostumando com essa função, que é uma função legal, né, de checklist, em vez de você abrir lá no bloco de notas do seu celular, ou colocar numa agenda física mesmo, que às vezes você até esquece de olhar, já cria esse hábito de você adicionando as suas tarefas do dia, da semana, do mês, aqui no nosso checklist. E esses últimos 2 pontinhos aqui, clientes aniversariantes e os documentos vencidos, eles vão surgir conforme você for cadastrando clientes aqui na função de clientes. Também vou explicar direitinho ela, mas aqui como que vai aparecer. Na semana do aniversário do cliente, vai aparecer o nome dele aqui com a data do aniversário dele aqui, tá?
Então, vai aparecer aqui todos os clientes com a data de aniversário. Ó, inclusive, a minha mãe está fazendo aniversário essa semana, que estou vendo dia 13/10, é aniversário da minha mãe. E vai aparecer aqui para você poder clicar aqui nos 3 pontinhos, visualizar aquele cliente ou enviar um e-mail para ele, vai copiar o e-mail dele para você colar aí no seu próprio e-mail. Ele não envia um e-mail, gente, direto aqui do sistema, tá? Você, aqui, o enviar e-mail, ele só vai copiar o e-mail do cliente para você colar no seu e-mail que você usa normalmente, tá? Para enviar. Aqui, a gente só copia. Ou, se você quiser visualizar para ver o WhatsApp desse cliente, também você consegue visualizar e ver todos os dados dele para pegar o WhatsApp, o e-mail, enfim, e mandar uma felicitação para ele. Então, aqui ficam os clientes na semana do aniversário dele e os documentos vencidos. Então, lá na página de cliente, você vai ver que você pode cadastrar documentos do cliente e se esses documentos vencerem, tipo visto, passaporte, né? Se vencer o documento do cliente, vai aparecer aqui a data que venceu esse documento, tá? Então, os documentos vencidos e a vencer vão aparecer aqui para vocês, para você poder, enfim, ligar para o cliente, se antecipar, né? Ó, fulano, eu vi aqui que seu visto venceu essa semana, vamos renovar. Quem trabalha com visto, por exemplo, né, pode ter essa antecipação para poder oferecer esse serviço para o cliente, ou passaporte. Então, é aquele cliente que viaja sempre com você. E aí, você sabe que ele vai viajar daqui a pouco. Vamos ligar para ele e falar que o passaporte dele está vencido, para ele renovar, para que na hora que ele pedir essa informação para você, o passaporte dele está vencido, por exemplo, e atrapalhar a viagem. Enfim, aqui eu acho que é muito legal e vou falar sobre isso lá na página de clientes, a importância de cadastrar isso justamente para a gente ter esse serviço de consultor mais personalizado, mais humanizado, mais próximo do cliente, para o cliente ver que tem valor aquela pessoa que está ali, né, aquela agência, ela se preocupa comigo, se preocupa com o meu aniversário, se preocupa com a minha documentação, ela sabe, me conhece, sabe meus gostos, enfim, vou falar isso que vai ser o próximo passo. Então, é legal a gente ter esse cuidado de preencher justamente para a gente ter essas informações aqui na página de início. Do lado direito, aqui da nossa página, né, nesse cantinho, a gente tem em cima o resumo, que é o resumo das propostas que a gente está criando. Então, a gente vai ter o total de propostas criadas dentro daquele mês, a gente tem quantas foram confirmadas naquele mês, perdidas, estão aguardando respostas e estão incompletas. A gente vai mexer nas próximas atualizações na questão dos status e dos filtros das propostas. Então, pode ser que esse resumo mude um pouquinho, tá? Mas quando eu estiver lá nas propostas, a gente fala mais sobre isso. Mas hoje você pode colocar um status na sua proposta aqui, ó. Se eu vier aqui, vou alterar status, eu consigo colocar, eu cliquei errado aqui, alterar usuário, não, alterar status, eu consigo colocar se essa proposta foi confirmada, foi perdida, está aguardando resposta do cliente ou ela ainda está incompleta. Se eu colocar ela confirmada aqui e alterar, ela vai aparecer aqui no meu resumo, eu não atualizei a página, mas ela vai aparecer aqui no meu resumo como confirmada, tá? E se eu colocar como perdida e assim por diante. Então, é legal que você tenha um resuminho aqui de tudo, que você está fazendo, né, dessa gestão, para você saber, nossa, esse mês eu criei 50 propostas e eu só confirmei 3, né, então tá alguma coisa errada aí, porque você está criando tanto orçamento e não está fechando os orçamentos. Então, é legal e o gestor e o gerente, por exemplo, da conta consegue ver esse resumo. Vou abrir aqui no Saiba Mais do resumo já para falar essa parte para vocês. O gestor e o gerente da conta consegue ver por usuário como é que está esse andamento e esse processo. Então, se eu quiser aqui ver no Marco, meu consultor Marco, deixa eu ver aqui quantas propostas ele criou esse mês. Ele criou uma proposta só e está incompleta ainda, né? Eu vou lá puxar a orelha do Marco. Por que você não está usando o sistema? Por que você não está criando as propostas lá? Ou se não está, por que você não fez orçamento esse mês, né? Então, eu consigo ver por usuário aqui como que está essa construção, né? Essa taxa de conversão dele. Quantas propostas que ele está mandando, quantas que ele está confirmando, perdendo, ou se tem muitas aguardando resposta e ele não está cobrando resposta do cliente. Você também consegue ver por período. Então, lá no resumo inicial fica o dentro do mês. Então, se esse mês só teve 10 dias, eu vejo os últimos 10 dias. Mas eu quero ver nos últimos 30 dias. Então, aqui eu consigo colocar pelo período. Quero ver de 6 meses, eu quero ver 3 meses, eu quero ver 1 ano. Então, eu consigo colocar aqui e filtrar a nossa taxa de conversão ali dentro daquele período. E por status também, né? Se você quiser só ver entre as confirmadas e as perdidas,
né, você consegue confirmar, selecionar aqui quais status você quer ver, a quantidade que foi realizada de cada um. Então, eu quero ver quantas que o Marco André confirmou. Então, eu destico todas aqui, eu vejo só quantas foram confirmadas, nenhuma. Beleza, então é isso, né, dentro do período ali que eu quero colocar. E aqui você consegue ver o ano, né, por mês. Então, é bom para você ver qual foi o período do mês, qual foi o mês do ano ali, desculpa, qual foi o mês daquele ano que eu tive mais vendas, né, que eu tive mais confirmações, ou que eu tive mais perda, ou que eu tive mais orçamentos, né, que eu fiz mais mesmo. Então, aqui você consegue ver a sua sazonalidade. Quais são os meses que estão mais em alta, quais são os meses que são mais em baixa. Isso é bom de você ver para quê? Para que naqueles meses que estava mais em baixa, você consegue filtrar aqui pelos anos anteriores também. Aqueles meses que estavam mais em baixo, você fazer ações de marketing mais efetivos naqueles meses que estão vendendo menos, né? Então, você consegue ter esse controle aqui dentro do resumo. E vai ficar bem mais interessante esse resumo aqui, conforme a gente vai colocando as outras informações que vocês vão ver nas próximas atualizações. Então, outra coisa também, aproveitem para usar essa parte aqui, enquanto a gente ainda não está colocando mais informações, para vocês irem se acostumando com ela, que vai ser muito importante para você gerir ali sua agenda, sua agência. Muita gente pede que a gente coloque financeiro dentro do sistema também, né? Uma demanda muito grande, falando, vai ter financeiro? Tem financeiro? A intenção é que a gente coloque, e a gente vai colocando aos poucos, e vai vindo tudo aqui para o resumo. Então, se você não se acostumar a usar com as outras funções todas as funções do sistema, se você usa o sistema só para gerar orçamento, não adianta a gente ficar colocando função aqui e você não usar, né? Então, o legal é que você realmente faça o passo a passo de todas as funções para que você tenha ele completo, o sistema completo aqui para vocês. A intenção é que, do início ao fim, você consegue fazer todo o processo de acompanhamento do cliente aqui dentro. Então, desde o cadastro do cliente até a entrega da viagem, até o controle financeiro, a nossa ideia é que você consiga usar esse sistema para tudo. Então, por enquanto, não tem todas as funções, mas as que tem, se vocês fizerem elas direitinho, conforme for entrando, vai ficar muito mais simples de vocês usarem, terem esse controle já de tudo que vocês já coloquem aqui dentro do sistema. Eu abri aqui a página e vi uma pergunta ali que apareceu ali rapidinho. Os aniversários aparecem na semana, tá? Na semana do aniversário do cliente. E aí eu vou mostrar agora, então já vamos começar aqui o nosso passo a passo de como cadastrar o cliente. Voltando aqui só para a página de início, só para a gente encerrar aqui. Então, depois do resumo, vai aparecer aqui as últimas propostas criadas. Então, aquelas propostas que vocês estão editando, que vocês estão criando por último, aparece aqui rapidamente. Então, se eu comecei uma proposta ontem, quando eu entrar hoje, ela vai estar aqui em últimas propostas, justamente para facilitar ali para vocês encontrarem aquelas propostas que vocês estão mexendo atualmente. E aqui as que estão aguardando a resposta do cliente aparece aqui também, para você poder cobrar do cliente essas propostas que você já mandou e ele ainda não te respondeu. Bom, dito isso, gente, então já conheceram ali como é que funciona essa página dessa dashboard, que é essa página de controle de vocês. Então, conforme vocês forem adicionando as coisas, vai aparecer tudo aqui nessa página de controle. Então, usem e abusem dela. Eu vou falar desse menu lateral aqui e de como funciona o processo ideal para que você use nosso sistema por completo, tá? Primeira coisa é biblioteca de imagens e biblioteca de conteúdo. Se você já tem, por exemplo, fotos guardadas de destinos, fotos guardadas aí no seu Drive ou no seu computador de hotéis, que você usa bastante, você pode já abrir aqui a biblioteca de imagens e salvar essas imagens aqui dentro, para que na hora que você for criar suas propostas, fique mais rápido de você encontrar essas imagens. Então, aqui você pode criar pastas e subpastas, é uma atualização recente do nosso sistema e que facilitou muito aí a vida de quem usa, e é legal você usar justamente por isso, gente, para dar velocidade nos seus processos. Então, se você vai criar uma proposta e você já tem, aí você cria muito. Aqui eu pus, vamos supor, Beach Park, né? Eu vendo muito Beach Park, então eu já tenho as imagens do Beach Park salvas aqui. Na hora que eu for criar a proposta, eu só clico lá na biblioteca de imagem e puxo essas imagens para cá. Fica muito mais rápido, porque toda vez eu tenho que abrir o arquivo do meu computador, pesquisar lá as imagens de arquivo, achar o Beach Park, subir a foto para cá. Então, eu pulo todo esse processo e já encontro aqui rapidamente
as fotos que eu gostaria de colocar. Eu vou falar para vocês que dentro da proposta a gente tem imagens gratuitas que vocês podem usar, inclusive de hotéis, mas eu sei que todo mundo quer colocar mais imagens, ou não gostou daquelas imagens que está lá no sistema, eu quero trocar, você pode fazer isso. Então, você pode ter a sua galeria de imagens salvas aqui, para que você use dentro do sistema, dentro das suas propostas. Aqui, para criar a pasta super simples, né, eu vou colocar aqui, criar uma pasta, vou colocar o nome ou do destino ou do hotel, vou colocar aqui Beach Park, que eu comecei, Beach Park. Vou criar uma pasta do Beach Park, e aí eu poderia criar uma subpasta aqui, escrito o nome de cada hotel que tem lá dentro do Beach Park, né, porque eu sei que tem alguns hotéis de categorias diferentes, enfim, poderia criar subpastas para cada uma dessas categorias, mas não vou fazer isso, vou pôr tudo aqui dentro do Beach Park mesmo, mas poderia fazer isso. Então, como que eu faço agora para colocar uma imagem dentro aqui da pasta do Beach Park? Eu vou selecionar essa imagem. Se forem várias, eu poderia clicar aqui no botão selecionar, e aí eu poderia clicar em todos os que tem. Então, eu tenho essa, vamos ver se eu tenho mais alguma aqui do Beach Park. Acho que não. Vou colocar essa imagem, então eu clico nela, e aí eu vou aqui em mover, e aí eu seleciono a pasta que eu quero mover aquela imagem. Aqui, e eu vou salvar. Então, aquela imagem do Beach Park, ó, aqui já mostra que ela está dentro de uma pastinha. Então, quando aparecer essa pastinha aqui, se você colocar o nome em cima, ele aparece até o nome da pasta que ela tá, na pasta do Beach Park. Aqui, ó, essa pasta aqui tá, esses hotéis aqui estão dentro da pasta Saint-Tropez, e essas que não tem a pastinha é porque elas não estão dentro de página nenhuma. Aqui eu vou criar uma outra pasta aqui, Buenos Aires, que eu tô vendo que tem vários de Buenos Aires ali, vou criar Buenos Aires. Vou aqui agora mudar de novo, selecionar, vou colocar Buenos Aires, Buenos Aires. Beleza, e aí eu vou mover todos os de Buenos Aires de uma vez. Salvar. Prontinho. E aí agora, quando eu quiser abrir a página de Buenos Aires, vai aparecer todas as imagens que eu salvei lá de Buenos Aires. De Beach Park vai aparecer a página do Beach Park que eu salvei. Maldivas, aqui, por exemplo, eu criei uma subpasta, criei uma pasta de um hotel, então vai aparecer só daquele hotel, ainda não salvei nada nesse hotel. Se eu quisesse colocar uma foto, né, já nessa pasta aqui, já eu posso vir aqui em adicionar imagens, eu posso selecionar aqui uma imagem, Maldivas, isso aqui está dentro do nosso banco de dados, mas vamos supor que fosse meu computador aqui, vou pegar uma imagem qualquer, vou usar essa imagem para salvar aqui, e aí não funcionou isso, né? Ela veio para cá, para a página inicial. Então, vou clicar aqui. Vou renomear primeiro essa imagem, tá, gente? Para poder não me perder. E aí, depois que eu renomear ela, pesquisar ela aqui, eu vou mover ela agora para minha pasta de Maldivas. E aí, a subpasta do Soneto. Pronto, salvei. Aí, agora eu salvei ela lá dentro da minha pasta. Então, se eu clicar aqui, a imagem já vai estar aqui. Bom, é isso. Então, aqui você cria pasta, subpasta, salva imagens dentro desse sua galeria para facilitar para você na hora de criar a proposta. E os conteúdos, a mesma coisa da imagem, você pode fazer com conteúdos. Então, você fez uma viagem super legal de um fã super legal para Maldivas, e aí lá você anotou várias informações sobre os hotéis, sobre os passeios, dicas de restaurantes, e você quer guardar isso em algum lugar. Então, aqui na biblioteca de conteúdo é o lugar ideal para você guardar. Guarde de forma organizada, por quê? Porque você pode já copiar e colar essa informação aqui direto dentro da sua proposta. Então, se são dicas de restaurantes, né, crie uma pasta lá, vamos supor, dicas de restaurantes em Paris. Vou colocar, então, aqui Paris, vou criar uma pasta Paris. Criei uma pasta Paris. E aí, dentro dessa pasta Paris, eu vou criar a subpasta restaurantes. E aí eu crio essa subpasta restaurantes, tá bom. Aí eu vou vir aqui em conteúdo e vou escrever o conteúdo de dicas de restaurantes de Paris. Deixa eu ver se eu tenho já algum aqui salvo, criado. Talvez eu tenha. Vou pesquisar aqui no conteúdo o que eu tenho de Paris, que eu já salvei antes de criar nas pastas. Ó, eu cliquei aqui, eu consigo ver o que é a informação que eu salvei. Essa aqui é sobre o destino mesmo.
Aqui também, aqui, ó, é um day by day que eu salvei de 4 dias em Paris. Então, também eu poderia colocar aqui na pasta Paris, poderia criar uma subpasta de roteiros de Paris, e poderia ir salvando, roteiro de 4 dias, roteiro de 5 dias, roteiro de 10 dias. Eu posso deixar isso já salvo aqui, para poder subir para dentro das nossas propostas. Não sei se vocês estão entendendo aí como que isso vai funcionar dentro da proposta, mas na hora que eu criar uma, vocês vão entender. Mas aqui, ó, eu criei um dia a dia de 4 dias em Paris. Aqui, dicas de restaurantes. Então, eu já tenho aqui um de... Era para ser, mas eu acho que eu fiz um fake, mas tá, dicas de restaurantes. Vamos supor que aqui fosse dicas de restaurantes de Paris. E aí eu vou pegar ela e vou mover para dentro da minha pasta Paris, dentro da subpasta restaurantes, e aí eu vou salvar lá. Então, aqui ficam todos os seus conteúdos criados, que você pode pesquisar por eles, ou se você colocar eles dentro de pastas, fica muito mais fácil depois de você achar ele aqui dentro da pasta Restaurante Paris, já vai clicar direto para esse conteúdo aqui. Nesse lado da direita, você pode editar esse conteúdo. Então, dicas de restaurante Paris, eu pus só 2. Agora eu tenho mais dicas de mais 2 restaurantes. Você não precisa criar um novo conteúdo com outras dicas de restaurantes. Nessa aqui mesmo, você pode ir e adicionar mais dicas aqui para você, né? Você pode criar mais conteúdo e colocando e salvando aqui, que aí ele já vai salvar automaticamente lá naquela pasta dicas de restaurantes. Posso criar um novo também e salvar lá dentro. Enfim, aqui, gente, também é super simples de mexer e de você criar os conteúdos novos para você salvar. Beleza? Então, tranquilo essa parte aqui também de biblioteca de conteúdo. Feito isso, então, já começando agora o sistema, queria dar uma organizada, já deixar salvo imagens, conteúdos que eu já tenho salvo, já fiz isso, e agora eu vou começar a mexer realmente no sistema, no dia a dia da agência. Qual é o passo ideal que você faça na hora de você começar a usar o sistema? Toda viagem, gente, está ligada a um cliente, certo? Então, não existe você abrir uma viagem sem ela estar ligada a um cliente. Já começa por aqui. Então, se você quer gerir bem a sua agência, gerir os processos dentro da sua agência, ter um CRM eficiente, completo, é necessário entender que a gente precisa preencher algumas etapas. Então, se alguém me ligou me pedindo uma viagem, eu não vou simplesmente vir aqui em propostas e abrir uma proposta e criar uma viagem. Esse não é o passo correto, né? O passo correto fulano me pediu uma viagem, né? Então, eu vou criar aqui, o Felipe me pediu uma viagem. Primeira coisa que eu vou fazer o Felipe, ele é meu cliente já? Ele já está cadastrado aqui como cliente? Então, se não está, eu vou cadastrar ele como cliente. Esse é o primeiro passo. Eu preciso ter os dados do Felipe antes de criar uma viagem, um orçamento para o Felipe. Primeiro, eu preciso ter o contato do Felipe, eu preciso ter o e-mail dele, o WhatsApp dele. Eu preciso, inclusive, conhecer melhor o Felipe para poder criar um orçamento ideal para ele, né? Não vou mandar um orçamento qualquer. Então, eu preciso conhecer o Felipe. E aí, então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. O Felipe já é cadastrado? Se beleza, a gente pularia para a próxima etapa. Mas vamos supor que o Felipe é um cliente novo. Então, o que eu vou fazer? Cadastrar o Felipe dentro do meu sistema. E aí, você tem 2 maneiras de cadastrar o cliente dentro do sistema. A primeira coisa é você vir aqui em adicionar e simplesmente preencher as informações do Felipe. Então, eu estou conversando com o Felipe, eu mandei pelo WhatsApp, Felipe, eu vou precisar de algumas informações suas, né? Eu vou precisar aqui do seu nome completo, vou colocar o seu nome completo aqui, eu preciso aí vamos supor que eu chamo o Felipe de Filipinho, é meu amigo, eu quero pôr aqui o nome dele, o apelido dele. O RG, eu preciso do seu CPF, eu preciso da sua data de nascimento, então você vai preenchendo aqui todas as informações do Felipe. Isso você pode fazer, então, manualmente, né? Você mesmo vem aqui e preenche tudo. A data de aniversário do Felipe, o e-mail, tá? E assim por diante. Telefone, o estado civil, a profissão, quantidade de filhos, o endereço, tá? Vou colocando aqui o endereço.
64. Quero ver se está funcionando. Aqui, ele já completa aqui para você, só coloca o número. E aí vem a parte de documentação que eu falei com vocês, que é importante a gente preencher. Claro que, no primeiro momento, ele só está pedindo um orçamento, então eu não vou pedir os documentos dele. Beleza, mas você vai salvar o contato do Felipe aqui, porque na hora que ele for fechar a viagem com você, aí sim você vai solicitar os documentos dele e já deixar salvo aqui. Porque nas próximas vezes que ele solicitar uma viagem com você, você não vai precisar pedir toda a documentação dele de novo. Você já pede uma vez e já deixa salvo. Então, é uma viagem internacional, eu preciso pedir, então, para o Felipe o passaporte dele, eu preciso pedir a cópia do visto dele, tudo isso para você deixar salvo. Por quê? Porque você vai conferir lá. Gente, é muito importante isso. Quando você for fechar a viagem, tipo a proposta, mandei a proposta, vou fechar. Se você só falar para ele assim, ô Felipe, me manda aí os seus dados aí pelo WhatsApp mesmo, manda seus dados aí, nome completo, o data de aniversário, beleza. O Felipe digitou alguma coisa errada ali no WhatsApp, né? Mandou o último nome, em vez de mandar o nome de casado lá da mulher, mandou o último de solteiro, ou mandou a data de aniversário errado sem querer. Você fechou a viagem dele com essa informação toda errada. Tá, a culpa foi do Felipe que mandou errado? Foi, mas e o agente? Qual é a nossa função, né, como agente de viagem? Não é a gente, tipo, evitar que aconteça esses erros, evitar que aconteça esse tipo de problema? A gente sabe como é difícil mudar, alterar o nome, alterar uma data dentro de uma passagem aérea, o hotel é até mais fácil, mas dentro de uma passagem aérea, a gente sabe como isso é complicado de alterar. Não é melhor você evitar esse problema pedindo o documento do seu cliente? Então, pede uma cópia do documento, uma foto do documento e anexa aqui para você poder conferir o nome dele, conferir a data de aniversário, conferir o CPF e os dados. Então, é isso, é a gente tentar antecipar os problemas e facilitar a vida do cliente. Então, aqui você vai clicar, coloca o nome do documento que então aqui seria um passaporte, por exemplo. Escrevo lá o número do documento, do passaporte, coloco a data de expedição e a data de validade do documento. Então, aqui vou colocar a expedição 2023, outubro de 2023. Beleza. E aí, aqui a data de validade, vou colocar que seja hoje. E aí eu colocaria a foto aqui do passaporte também. Então, aqui eu já coloquei o número, o nome do documento, a data de disponibilidade, aqui eu colocaria a foto principal do documento para ter o nome completo do passageiro, enfim, ter a cópia desse documento dele. E aí eu salvo, tá? Então, aqui vai ficar a fotinha do documento e aqui qual é o nome do documento, o número e as informações principais. E assim eu poderia adicionar todos os documentos da família, eu poderia adicionar RG, eu poderia adicionar visto, o que você quisesse. Família, aqui na família esse cliente aqui, ele viaja com a esposa, com os filhos, aqui eu poderia adicionar o nome da família, para eu ter aqui o nome completo, poderia colocar até mais informações, e poderia também cadastrar ele como cliente. O ideal é que você cadastre cada membro como cliente, pelo menos o nome, a data de nascimento e o CPF de cada um, e vincule aqui como família desse cliente, que aí todos vão ficar vinculados na mesma família, tá? Como mesma família. Aqui é a parte de interesses, então também conhecer melhor o Felipe, qual é a preferência de hospedagem do Felipe, o que ele mais, na parte de aéreo mesmo, ele gosta de viajar na janela ou no corredor? São pequenos detalhes que na hora que você for emitir a passagem dele, por exemplo, pela segunda vez, você não vai precisar perguntar para ele, eu vou reservar um assento aqui para você, janela ou corredor? Eu já sei, ele gosta de janela. Abri ali a página do meu cliente, eu já sei que ele gosta de janela. Ele também gosta de viajar diurno. Então, na hora que eu for pesquisar os voos para ele, eu vou dar preferência pelos voos diurnos do que noturnos. E assim por diante. Se tiver outra preferência de aéreo, outra informação que você queira colocar em relação a isso, você pode clicar aqui em outro e escrever essa informação para ficar salva aqui essa observação no cliente. Então, aqui, vamos supor, precisa de acompanhamento. Vamos supor que seja um idoso, alguma coisa que sim, sempre precisa de acompanhamento. Acompanhamento. Eu vou deixar salvo aqui essa informação, para que toda vez que eu quiser, eu ter essa informação aqui na página do cliente do Felipe. Qual o estilo de viagem que ele gosta, né? Que ele gosta mais da viagem em família, ele gosta de viagem de aventura,
Ou outra informação também, posso colocar outra e criar aqui o que ele quiser. Quais experiências que ele gosta, né? Ele gosta de praia, ele gosta de acampar, ele gosta de esportes. Viagem dos sonhos. Ah, tá. Aí, então, aqui em parte de experiências que foi legal, de interesse de a gente pesquisar e colocar, mesma coisa, na hora de você for criar orçamentos, na página de experiências, você saber que tipo de experiências que eu vou oferecer para o cliente nessa viagem. Então, meu cliente está querendo uma viagem lá para uma praia, ele, eu queria viajar para uma praia, tá, eu tô vendo aqui que ele gosta de esporte, nossa, eu vou mandar, será que ele gosta de kite? Então, ali no Ceará, é legal para praticar esporte, praticar kite, então, eu vou oferecer ali nas experiências uma aula de surf, uma aula de kite, uma aula legal para ele poder fazer nesse local que ele está indo viajar. Então, é interessante você conhecer os interesses do seu cliente, justamente para você aumentar a sua lista ali de experiências que você pode oferecer para o cliente que seja agradável a ele. E aí você também está aumentando o valor da sua proposta que você está criando, né? Você não está mandando um orçamento só com hotel, passagem e o transporte ali, um pacotão básico para ele. Pode mandar assim também, mas se você colocar uma sugestão de experiências ali, eu tenho certeza que isso vai aumentar o valor da proposta do trabalho que você está fazendo para ele, porque você teve esse trabalho de pesquisar o que ele gosta, de pesquisar o que tem no destino para ele fazer, que seja linkado aos interesses dele. E aí a gente tem a parte de viagem dos sonhos também, que é muito legal essa parte, porque sabe aquele cliente que sempre pede assim para você, fulano, quando tiver uma promoção lá para o Ceará, você me avisa? Quando tiver uma promoção para Paris, você me liga, né? Sempre tem esses clientes que pedem assim, só quando surgir uma oportunidade você me avisa. E aí, quando que você vai lembrar, né, de poder ligar para esse cliente para falar quando aparecer uma promoção? Você não vai lembrar de quem foi o cliente que te pediu e tal, se você não tiver isso salvo. Então, essas viagens dos sonhos é justamente para isso. Então, o sonho aqui dele é conhecer Paris, eu vou salvar aqui Paris, é conhecer, posso adicionar mais, é conhecer Maldivas. Vou salvando todas as viagens dos sonhos que ele tem aqui. Ele quer conhecer também o Ceará. E aí eu vou cadastrando essas viagens dos sonhos, depois eu vou explicar como que você vai usar isso. Então, cadastro as viagens dos sonhos do cliente. As últimas viagens, destino, data e alguma observação, então é legal também. Ele viajou, isso aqui, gente, vai ficar automatizado em breve. Então, se você ainda não usa, mas você entendendo como que funciona essa função, porque quando o cliente viajar, você criar a proposta, criar o voucher para ele, vai vir aqui as últimas viagens que ele fez. E é legal você ter esse acesso para que você pesquise. Então, deixa eu ver aqui qual foi a última viagem que ele fez comigo. Vamos supor que ele foi para Belo Horizonte, né, na semana retrasada, sei lá, ele foi para Belo Horizonte. E aí, como observação, ele adorou o hotel que eu indiquei, né, o hotel, sei lá, Fasano, que indicamos. Gostou da localização. Vamos supor que eu queira colocar isso, né, e enfim, deixa salvo aqui, porque eu vou ter essas informações todas do feedback que esse cliente me deu e de outros clientes que eles me deram em relação às viagens que foi feita. Ou se você quiser colocar aqui, se você dá mimos para o cliente, para esse cliente nessa viagem eu dei o mimo tal, então agora na outra viagem, o que eu vou dar de diferente para ele? Vamos supor que você tem essa política dentro da agência e você tenha que salvar essas informações também. Então, tudo isso você pode colocar nesse campo aqui. E aí vai ficar salvo todas as viagens que o cliente já fez com você. As tags é muito importante também você entender para que elas funcionam para você categorizar os seus clientes. Então, vamos supor que o Felipe seja um cliente que ele seja de uma empresa, e ele está comprando de mim, né, mas ele é da empresa tal. Então, você pode colocar aqui o nome da tag, o nome da empresa dele. Eu vou cadastrar essa empresa aqui. Eu também posso criar uma tag com o nome, sobrenome da família dele, porque eu quero que na hora que eu pesquisar o sobrenome apareça todo mundo daquela família. Ou o Felipe, ele viajou com um grupo, o grupo Disney, Fórmula 1, eu criei um grupo aqui, vou criar um grupo Japão. Ele é do grupo que vai para o Japão comigo, então eu crio aqui, grupo Japão.
Então, eu posso ir criando quantas tags eu quiser para poder encontrar esse cliente, categorizar eles. Então, todo mundo que eu colocar a tag Grupo Japão, quando eu quiser pesquisar só por esses clientes, eu vou clicar lá, depois eu vou mostrar para vocês na pesquisa, Grupo Japão, e aí vai aparecer todos aqueles clientes que estão tagueados como Grupo Japão. Então, usem as tags justamente para isso, para poder unir, né, categorizar clientes em alguma tag, e ficar mais fácil depois de você achar. Porque você pode até exportar essa lista de clientes numa planilha Excel e fazer alguma ação, uma campanha, alguma coisa, mandar e-mail para eles, né, de uma forma muito mais rápida do que digitar um por um. E aqui no campo de observação, livre para você poder colocar a observação que você quiser sobre esse cliente, e como ele conheceu você também, vamos supor que seja indicação, e seja um amigo até que você já tem cadastrado aqui, você pode só até vincular ele a esse amigo para você saber quem que te indicou esse cliente. Prontinho, salvei. Agora o Felipe já está salvo na minha lista de clientes. Quais seriam as outras maneiras de eu cadastrar o Felipe? Vou mostrar aqui para vocês. A outra maneira de cadastrar o Felipe seria mandar um formulário para ele mesmo se cadastrar. Que nesse formulário vai ter exatamente essas informações que a gente preencheu aqui. Então, eu vou copiar o link desse formulário aqui em cima, nesse botão, copiar link do formulário e vou mandar para o Felipe pelo WhatsApp. Então, eu vou aqui, vou achar o contato do Felipe aqui, que ele me mandou. Deixa eu achar aqui o contato do Felipe. Eu acho que eu só estou compartilhando a tela inicial com vocês, depois eu vou alterar aqui a forma de compartilhamento. Vocês não viram a outra, né, tela. Deixa eu só mudar a forma de compartilhar aqui com vocês, para vocês poderem ver toda a tela. Aqui, agora, a tela do meu WhatsApp, e aí aqui eu copiei o link. Então, vem Jenny Travel Clientes, e aí eu coloquei aqui o link para o cliente clicar e abrir a página de solicitação ou de cadastro do cliente. Então, aqui vem para ele colocar o nome completo, como prefere ser chamado, o e-mail, o telefone de contato e o passo a passo, o próximo etapa do formulário é justamente tudo aquilo que a gente preencheu, mas de uma forma mais fácil para ele preencher. Ele pode preencher isso pelo celular mesmo, né? Vem no formato para preencher pelo celular. E aí aqui ele vai colocar as informações. Vou preencher aqui rapidamente só para mostrar as outras etapas. Aquela primeira página é obrigatória, o resto é opcional. Então, ele vai preenchendo o que ele quer. Ah, quero pular isso aqui, preencho. Quero pular isso, aqui tem passaporte válido, aqui também vem as informações para ele colocar pelo menos isso aqui, né, para você ter se for uma viagem internacional. E aí vem preferência de hospedagem, então ele mesmo pode preencher essa parte de informações que eu te falei. Então, ele vai clicando aqui e vai colocando tudo que ele tem interesse de fazer na viagem, todos os interesses dele, as viagens dos sonhos que ele tem, então ele mesmo vai colocar aqui, se não tiver a opção, se tiver a opção, aparece para ele clicar, senão ele pode criar uma nova, um novo destino. Deixa eu ver um novo destino aqui, Milão. Aí ele cadastra esse novo destino, enfim. E aqui também, se ele tiver alguma observação para colocar, como conheceu, né, vocês, a sua agência, e pronto. E aí esse cadastro também vai lá para dentro do seu cadastro do sistema. Então, ele vem para cá. Então, se eu pesquisar aqui pelo Felipe, vou atualizar essa página aqui. Se eu atualizar aqui pelo Felipe, ó, vai aparecer aqui os dois cadastros. Esse cadastro aqui, que não tem o aviãozinho, foi o que eu fiz, e esse cadastro que tem o aviãozinho foi o cadastro que veio através de um link. Então, você consegue ver quais os clientes que cadastraram através do link e quais foram os clientes que você mesmo cadastrou. Então, fica salvo aqui. E aí, se você clicar, né, vem tudo que o Felipe cadastrou lá na página dele. Certinho. Beleza? Então, essas duas formas de você cadastrar, que é super simples. E aí, gente, o que eu falei sobre a questão dos filtros, né? Eu vou explicar aqui para vocês. Por que é importante você ter esse cliente cadastrado aqui? Você pode filtrar ele pelas tags, né? Então, grupo, lembra que a gente falou lá do grupo?
E aí eu venho aqui e consigo pesquisar todo mundo que está dentro daquele grupo, dentro daquela tag que eu criei. Eu consigo gerenciar essas tags aqui, então eu consigo criar tags ou renomear tags ou exportar aquelas pessoas. Então eu quero saber as pessoas do grupo Fórmula 1 quem são, e eu quero exportar essas pessoas. Elas vão sair numa planilha Excel para você ter quem são o nome dessa lista de pessoas que estão nesse grupo. Você também pode renomear, criar novas tags, enfim, aqui você consegue gerenciar essas tags. Eu vou limpar aqui, deixar todos limpar todos os campos aqui, para ver todos os meus clientes aqui, e aí eu vou pesquisar por outras coisas. Vamos supor, vou pesquisar por Viagem dos Sonhos, vou pesquisar por Paris, e aí eu vou ver quem são os clientes lá, que ó lá. Esses são todos os clientes que querem conhecer Paris. Então, um operador me mandou uma promoção para Paris, ou me mandou uma oportunidade boa, um pacote legal. Deixa eu pesquisar aqui a Viagem dos Sonhos. Quem gostaria de conhecer Paris? Todos esses clientes aqui. Então, eu vou mandar para esses clientes essa promoção. Então, aquele cliente que te pediu, por exemplo, me manda minha promoção quando tiver promoção lá para o Ceará. Se você aparecer uma promoção do Ceará e você pesquisar aqui, você consegue ver e mandar para aquele cliente. Olha como ele vai ficar feliz que você lembrou dele e de mandar uma promoção para ele, para aquele destino que ele gostaria de conhecer. E não de ficar mandando um monte de promoção aleatória para todo mundo. Então, quando você for criar campanhas de marketing, por exemplo, de e-mail marketing ou de lista de transmissão, se você fizer esse filtro aqui antes, você consegue criar campanhas direcionadas que vão ser muito mais assertivas e muito maior a chance da taxa de conversão do que você mandar promoção o dia inteiro para todo mundo aleatoriamente. Então, aqui você consegue fazer esse filtro bem melhor. E desinteresses, a mesma coisa. Então, praia, neve, você consegue filtrar por interesses das pessoas para você poder criar também campanhas, ou enfim, conhecer religioso. Tem uma viagem, eu quero fazer um grupo religioso para Jerusalém. Então, eu vou pesquisar aqui, filtrar de quem gosta, né, desse tipo de viagem, e eu vou ligar para essas pessoas, convidando elas para participarem ali do meu grupo, ou se elas querem fazer essa viagem comigo. Enfim, né, N possibilidades aqui. Então, é muito importante vocês preencherem essas etapas, justamente para você conhecer os seus clientes, ter um atendimento mais personalizado, mais próximo, e ter muito mais eficiência nas suas campanhas de marketing, dessa forma, né, direcionando o conteúdo para aquelas pessoas que querem aquele conteúdo. E as últimas viagens, gente, eu quero ver quem viajou esse mês. Você consegue filtrar aqui pela data, quem fez viagem, né, esse mês, e aí tem uma lista aqui. Então, todo mês você pode fazer isso para poder pedir feedback para os clientes, né? Às vezes a gente esquece, o cliente voltou de viagem e eu esqueci de pedir o feedback dele. Então, eu vou filtrar aqui todo mundo que viajou mês passado. Fulano, ciclano, eu não pedi feedback. Aí apareceu aqui para mim, vou ligar para ele, vou mandar um WhatsApp e perguntar como é que foi a viagem e tal. Ou simplesmente porque eu quero ver em destino, eu quero ver quem viajou comigo ano passado pro destino tal, né? Eu fiz uma campanha para Maldivas. Deixa eu ver quem viajou para Maldivas. Quantas pessoas viajaram, quem viajou. Então, eu posso pesquisar por destino também, para saber as viagens que as pessoas fizeram para tal destino. Bom, é isso, clientes. Então, cadastrem os clientes de vocês. Até porque, gente, aí vem a parte do CRM que eu falei. Todo cliente está vinculado, toda viagem está vinculada a um cliente, certo? Então, para depois, quando você for abrir uma proposta para esse cliente, você vincular a proposta a esse cliente, ele precisa estar cadastrado aqui. E aí, quando você clicar nesse cliente, você vai ver todos os atendimentos e as propostas que você criou para esse cliente. Então, aqui embaixo, criar pré-atendimento e criar proposta, né, desse cliente aqui, ele não tem nenhum aberto comigo. Mas se tivesse, apareceria aqui todas as propostas e atendimentos em abertos para esse cliente e as viagens deles também. Então, criei o cliente me ligou, o Felipe me ligou. Vou voltar aqui, só pegar o Felipe para a gente continuar nessa mesma linha de raciocínio aqui, desculpa. Essa mesma linha de raciocínio, vou pegar o Felipe, que eu cadastrei, e vou abrir ele aqui. Vou pegar o que eu cadastrei mesmo dele, né? Deixa o outro lá, porque eu fiz 2 vezes só para vocês verem. E aqui eu vou criar um pré-atendimento para ele. Então, não vou criar uma proposta direto. Então, o erro também está aí. Você vai lá direto na proposta e já quer criar um orçamento. Não. Antes de criar um orçamento, eu preciso entender qual que é a viagem que ele quer. O que ele quer dessa viagem, né? O que ele espera dessa viagem. Então, eu vou criar um pré-atendimento aqui para ele. Então, vocês viram que eu não abri aqui o pré-atendimento direto. Eu primeiro criei o cliente, abri a página do cliente,
de dentro da página do cliente, eu abrir um pré-atendimento para ele, porque aí já vem direto para a página de pré-atendimento com o cliente selecionado, vinculado ao pré-atendimento, tá? Então, o cliente já está vinculado aqui, e aí sim eu vou perguntar para o Felipe para onde que ele quer ir. O Felipe quer ir para Paris, ele está saindo de Goiânia. Qual é a data que ele quer ir? Vamos supor que ele queira ir aqui 31 de dezembro, quer ficar 15 noites. E aí, a gente tem flexibilidade de data? Sim, tem flexibilidade, né? Ele pode ir, por exemplo, se não for 31 de janeiro, ele pode ir 15 de dezembro, ele pode ir 15 de janeiro de 2025. Assim. Qual é o motivo da viagem? O motivo da viagem dele é lua de mel. Ou aniversário de casamento, né? Tanto que é importante também a gente saber o motivo da viagem do cliente, né? Não esquecer de perguntar o motivo da viagem, para a gente poder mandar um mimo na viagem ou oferecer experiência. Então, se é lua de mel, eu vou oferecer experiência de lua de mel. Se é aniversário de casamento, em vez de lua de mel, eu vou pôr aniversário de casamento de 1 ano. Aí eu ponho especificamente qual que vai ser a data desse aniversário. O aniversário é dia 5 de janeiro. E aí, então, eu sei que no dia 5 de janeiro eu vou preparar para poder, né, se esse cliente fechar essa viagem comigo e tudo, eu vou preparar para poder mandar um presente para eles, um buquê de flores, um vinho lá no hotel deles. Então, é interessante a gente saber o motivo da viagem justamente para a gente ainda personalizar ainda mais essa viagem, essa proposta para o cliente, aumentando a experiência que a gente vai oferecer para eles na viagem. Viajantes, quantos viajantes são? Então, é ele mais uma pessoa, né? Então, eu vou adicionar aqui o viajante. Então, são 2 adultos. E aí, eu vou colocar aqui o nome do acompanhante. Então, vai ser eu aqui, acompanhante. E aí, eu posso colocar aqui o CPF. E a data... Porque aí, na hora, é legal você ter o CPF, porque na hora que você for fazer a reserva do aéreo, você já tem essa informação salva aqui também, né? Então, tá vendo que eu tô fazendo tudo isso antes de começar a fazer a pesquisa de orçamento, né? Eu não fiz a cotação, não fiz nada ainda para o cliente. Eu tô ainda entendendo quem é o cliente, ou se ele já é meu cliente, eu tô entendendo qual é essa viagem que ele quer fazer, né? Então, aqui eu posso vir direto aqui para preencher, para que na hora que eu for realmente fazer o orçamento, eu já tenha todas essas informações salvas, e aí eu não perca tempo criando 10 orçamentos para esse cliente, porque eu já sei o que ele quer, eu já conheci o cliente, eu já pesquisei todas as informações, eu já peguei os dados do cliente, então você vai ser muito mais rápido na hora de também criar o orçamento. Quanto que ele quer gastar aqui, o orçamento por pessoa? Vou colocar o valor aqui, ou posso pôr outros valores, enfim, vou selecionar. É importante também saber, justamente para você ver escolha de hotel, escolha de passeios, o que você vai oferecer para ele, você tem que saber ali uma média de quanto que ele pretende gastar nessa viagem. Qual a preferência de hospedagem nessa viagem? Porque a gente colocou lá no cadastro do cliente qual a preferência de hospedagem dele, mas vamos supor que nessa viagem ele coloque sempre intermediária ou econômica, mas nessa viagem específica, que é um aniversário de casamento, ele quer luxo, ele quer 5 estrelas, né? Não quer ficar em menos que isso, tudo bem. Qual o estilo de viagem que ele está procurando? Nesse caso aqui também é uma viagem o quê? Romântica. Então, ele vai colocar romântica. Mas ele também gosta de quê? De cultural. Ele quer ir no museu, ele quer conhecer essas coisas. Enfim, vou botar as opções aqui. Quais experiências que ele tem interesse? Então, nessa viagem aqui, museu e artes e na gastronomia. Outras observações em relação a essa viagem, né? Eu poderia colocar aqui outras informações. E também, como conheceu, isso aqui o cliente não está cadastrado no sistema, né? Então, a gente pôs uma outra opção aqui também de você colocar, se você não cadastrou, o que não é o certo, né? Eu vou até mandar tirar isso aqui, porque não está certo, gente. Vamos aprender a cadastrar o cliente no sistema. E aí, aqui, como que ele conheceu, redes sociais. Porque o que acontece? Você pode também, eu vou explicar, você pode também colocar o link desse formulário lá nos stories. Nos seus stories, numa lista de transmissão, você pode colocar esse link para a pessoa solicitar uma viagem para você. Então, tem a opção lá, porque aí aquela pessoa que vai solicitar a viagem, ela não é cliente ainda, né? Aí depois que você vai fazer o papel reverso de cadastrar ela.
Por isso que tem essa opção de como conheceu aqui. Porque se você está fazendo uma campanha e divulgou esse link desse formulário nessa campanha, vão vir leads, vão vir pessoas novas que você não conhece, solicitando viagem para você. Então, para você entender que elas vieram de redes sociais, ou indicação de amigo, ou da internet, né, ou do Google, ou campanha que você fez, de onde você, né, de onde que ela veio, essa pessoa. E aí, o prazo para você enviar esse orçamento. Então, eu tenho aqui uma viagem mais, um orçamento mais demorado que eu preciso fazer, eu vou demorar 3 dias, vou entregar sexta-feira para ele, dia 11. Então, eu vou colocar aqui a data do dia 11, que vai ser o prazo de envio desse orçamento. Beleza, ainda não comecei a fazer cotação, né? Primeiro, só peguei os dados, vou salvar aqui os dados. Aqui fica do último de data de solicitação para vocês, tá, gente? Do prazo de retorno. Então, eu vou colocar aqui por ordem de prazo de criação, que vai aparecer ele aqui, ó. Então, Felipe Silva dos Santos, Paris, a data de criação que eu criei esse orçamento, e o prazo de retorno dele, sexta-feira. Então, ele tá aqui para mim. E aí, eu vou começar a trabalhar nas cotações dele. Então, fiz as cotações, o que eu posso vir? Venho aqui e vou editar, e aí eu vou adicionar aqui no final as cotações que eu estou fazendo. Então, eu posso adicionar aqui o nome do fornecedor, e eu posso colocar o e-mail que o fornecedor mandou com os valores, ou eu posso colocar até uma foto que eu posso tirar, ou um print que eu tirar de uma conversa, né? Você pode ir adicionando aqui as cotações que você está fazendo. O print de uma página com os valores, porque eu sei que a gente, às vezes, pesquisa em vários fornecedores diferentes e às vezes se perde naquilo. Onde que foi que eu recebi aquela cotação? De quem que é esse cliente, né? Tá recebendo uma cotação de quem que é esse cliente? Qual viagem mesmo? Então, se você conseguir se organizar aqui, você não vai perder mais essas cotações e vai ficar mais fácil também na hora de montar a proposta. Então, vamos supor que eu coloquei aqui o fornecedor aqui, e aí eu coloquei o arquivo, o print lá da página, ou o PDF que a pessoa me mandou aqui de fornecedor. Acho que não tem nenhum exemplo agora, mas enfim, vou colocar aqui e vou salvar, tá? Então, eu fiz isso e salvei ali todas as informações para a viagem do Felipe. Depois que eu fiz as cotações, o que eu vou fazer? Nos 3 pontinhos aqui, eu vou gerar uma proposta para ele. Então, depois que eu fiz isso, eu quero gerar uma proposta para o Felipe. Eu posso vir tanto aqui direto no pré-atendimento para gerar a proposta, ou eu posso ir lá na página de clientes, pesquisar o Felipe, ir lá e gerar a proposta para o Felipe e poder gerar essa proposta para ele. Vou gerar daqui. Vou gerar a proposta para o Felipe. E aí o título, Paris. E daqui eu já vou criar um orçamento para ele. Tá? Então, aqui já vem tudo que eu vou incluir para ele, passagem, hospedagem, enfim. Aqui sim, eu vou criar o orçamento para mandar para o Felipe. E aí, note que aqui, ó, como eu criei, eu vinculei, eu vim lá do Felipe, que veio do cliente, que veio para o pré-atendimento, que veio para a proposta, na proposta o Felipe já está aqui cadastrado como passageiro, tanto ele como o acompanhante dele. Então, já vem o cadastro do passageiro aqui vinculado a essa proposta. Por quê? Na hora, agora eu vou voltar lá. Quando eu clicar aqui, lá no cliente, no Felipe, novamente, quando eu pesquisar por ele aqui, já vai aparecer o quê? Opa, gente, peraí que eu fiz muito rápido. Deixa eu voltar aqui. Cliente, Felipe, vou pesquisar aqui por ele. Quando eu vim aqui, ó, no Felipe, agora, gente, carrega aqui. O que aconteceu? Peraí. Felipe. Ai, Jesus. Só porque eu tô fazendo treino. Sempre assim, né, gente? Vamos carregar de novo aqui essa página. Agora sim, Felipe. Quando eu pesquisar aqui pelo Felipe, e eu abrir o cliente Felipe, ó, aqui já vai aparecer lá embaixo o pré-atendimento e as propostas que eu criei para ele. Já duplicou aqui a proposta, depois vou ver por que duplicou. Então, pré-atendimento Paris, se eu quiser ver o pré-atendimento aberto, eu só clico aqui, já vou lá direto para o pré-atendimento dele, né? Não preciso procurar lá na página de pré-atendimento. Eu venho pelo cliente, que é muito mais fácil de eu encontrar. A mesma coisa a proposta. Então, eu não preciso lá em todas as propostas de Paris abrir um por um para saber quem é o passageiro, né? Até
Hoje em dia fica lá no card, aparecendo o nome do cliente. Mas é muito mais fácil você vir por aqui, pelo cliente. Então, se está vinculado ao pré-atendimento e à proposta, você nunca vai se perder naquele atendimento que você está fazendo, né? Naquela viagem que você está se propondo a fazer para o cliente. Aí eu venho aqui, clico aqui, eu abro direto a proposta que eu estou fazendo para o Felipe, tá? Então, fica salvo aqui na página do cliente todas essas informações. E logo vai ter o voucher, e aí a gente vai ter aqui também os vouchers cadastrados a esse cliente. Então, entenderam a importância de cadastrar assim, ó, a etapa certinho? Então, se é um cliente já cadastrado, eu não precisaria vir aqui na página de clientes cadastrar ele, certo? Se é um cliente já cadastrado, eu vou vir na página de pré-atendimento. Aí, na página de pré-atendimento, então, agora vamos ver o outro cenário. O Felipe, ele já é meu cliente, já tem o cadastro dele pronto. E ele vai pedir uma viagem para mim. Então, eu venho na página de pré-atendimento, vou adicionar um pré-atendimento, e aí aqui na página de cliente eu vou pesquisar pelo Felipe, e aí eu vou clicar aqui e vou selecionar ele aqui na minha lista de clientes. Pronto, já vinculei. Já apareceu lá de novo para mim, já está vinculado como cliente, porque ele já era cadastrado, tá? Se esse cliente não está cadastrado aqui, vou mostrar para vocês uma coisa. Se é um cliente que não está cadastrado aqui, ó, tá vendo? Ele não tá cadastrado. Daqui eu consigo cadastrar ele também. Então, eu não preciso abrir a página de clientes lá para cadastrar ele. Posso cadastrar um novo cliente também na página de pré-atendimento, tá? Tudo isso só para facilitar etapas para vocês. Mas lembre que é muito importante, de antes de abrir a proposta, você ou vincular, ou abrir a página de clientes e cadastrar o cliente, ou abrir a página de pré-atendimento e vincular o cliente lá, ou cadastrar um novo cliente aqui. Então, eu vou cadastrar aqui, vou no meu cliente mesmo, que eu já tenho, e aí ele quer fazer um outro destino, aquele era Paris, eu vou pôr aqui Maldivas, Goiânia, enfim. Não vou preencher tudo, mas vocês já sabem como que é, só vou salvar aqui. Tá? Então, já é uma nova proposta. Lá eu não coloquei data, não coloquei nada, vocês viram que eu não coloquei. Então, aparece Maldivas, data, eu não coloquei um prazo de retorno, né? É importante a gente colocar justamente para a gente saber se está atrasado ou não. Então, explicando aqui a página de pré-atendimento para vocês, as duas formas de você adicionar o pré-atendimento. Então, nessa maneira que eu fiz, vindo aqui direto em pré-atendimento e adicionando o pré-atendimento, ou abaixando aqui, ó, e nas solicitações, eu copiando o formulário de pré-atendimento. Ele é um formulário bem parecido com esse do cadastro de cliente, porém com as perguntas para o pré-atendimento. Então, aqui eu vou colocar só para vocês verem as outras perguntas, que são exatamente aquelas que tem ali. Ó, então, a gente tem, para onde você gostaria de viajar? Qual a cidade de origem? Quem são os acompanhantes? Qual a data pretendida da viagem? Tem flexibilidade de data? Qual é o motivo da viagem? Quantos viajantes? Qual o orçamento por pessoa? Qual a sua preferência de hospedagem? Qual estilo de viagem você está procurando? Quais experiências você tem interesse? Algo que não pode deixar de fazer ou conhecer nessa viagem? Como conheceu a gente? Pronto, e aí ele vai enviar essa solicitação. Então, aqui embaixo ficam todas as solicitações que vieram por este link. Este link você pode usar ele tanto para enviar diretamente para um cliente que te solicitou uma viagem, quanto você pode colocar esse link em campanhas de marketing, de WhatsApp, no Instagram, nos stories. Então, eu estou aqui divulgando uma viagem. Gente, está tendo uma promoção muito legal para Maldivas e tal. Você quer solicitar uma viagem para Maldivas? Clique aqui, né? E aí você põe esse link lá, solicite a sua viagem. E aí ele vai clicar e vai cair nesse formulário. E essas respostas desse formulário vão vir aqui para solicitações. Essas solicitações, né, aparecem lá na página inicial, como eu mostrei para vocês, tanto esses pré-atendimentos que estão em vermelhos aqui, que são os atrasados, e aparece nessa página pré-atendimentos. Aqui vieram todas essas solicitações. Como que eu faço agora para ver essas solicitações? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, eu vou visualizar primeiro, eu quero ver quem é essa pessoa que solicitou e o que ela solicitou. Depois que eu visualizar, o que eu posso fazer? Aceitar essa solicitação e colocar um prazo de envio desse orçamento para essa pessoa. Então, eu já venho aqui e coloco um prazo, e eu também posso cadastrar esse cliente aqui no meu sistema. Lembrando, gente, é muito importante a etapa do cadastro do cliente, justamente por isso, para você não se perder no processo do CRM, que é cadastro de cliente, cadastro de pré-atendimento e orçamento.
Então, essa Lívia aqui, ó, ela não tá cadastrada, ela é nova, né? Uma cliente que veio nova para mim. Então, eu vou cadastrar ela aqui. Aí ele já puxa, por exemplo, o nome dela, o e-mail dela e o telefone, que foi o que ela cadastrou lá no atendimento. Então, se eu quiser só cadastrar isso para ter, né, essas informações da Lívia aqui, posso. Se eu quiser completar, eu posso completar agora ou completar depois. E eu vou salvar. Então, eu já cadastrei, agora a Lívia já faz parte aqui dos meus clientes. Então, já está salvo lá no meu cliente Lívia. Se eu for lá no cliente Lívia e pesquisar a Lívia, eu vou achar as informações dela e vou achar esse pré-atendimento vinculado a ela também. E salvar. Depois que eu salvo, ela some daqui e ela vem para cá. Então, ela vem para os meus pré-atendimentos mesmo, ela vem para dentro do processo. E aí, aqui eu tenho o prazo de retorno dela, ela não preencheu o destino, então não aparece. Depois que eu preencher, pode aparecer o destino aqui. E aí, a setinha, a mesma coisa do cliente. Quando vem através de link, aparece uma setinha aqui, só para você saber que essa pessoa veio através daquele link que você compartilhou, tá? E não veio como você mesmo cadastrado. Quando você mesmo cadastra, não tem a setinha. Quando vem do link, tem a setinha. E aqui fica os retornos que você precisa dar, né? Então, depois que você deu o retorno, você gerou a proposta, ela confirmou, você pode concluir aqui e tirar ela dessa página de início aqui, né, para você poder dar andamento. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela nem, na hora que eu fui mandar a cotação para ela, ela falou que não quer mais viajar. Eu posso ativar também esses orçamentos. E aí, depois que você for fazendo isso, você vai conseguir, desculpa, sair da página aqui, você vai conseguir filtrar também, se você quiser. Então, tem os filtros aqui, deixa eu ver só os atendimentos em aberto. E aí, ele vai puxar aqui para você só aqueles que estão em aberto. Os branquinhos é porque eles estão ainda dentro do prazo de retorno. Os vermelhos é porque eles estão atrasados, tá? Então, eu posso ver todos aqui. Eu quero ver só os concluídos, eu quero ver só os arquivados, quero ver só os atrasados. Então, conforme eu vou pesquisando aqui, eu consigo filtrar os que estão em atraso, em aberto, arquivado, enfim, tudo certinho. E aqui na solicitação, gente, aí tem uma coisa, quem é gestor ou gerente consegue alterar o usuário dessa proposta. Quando veio uma proposta lá a solicitação veio para o usuário meu, né, para o meu consultor Marco, e eu quero alterar para outro consultor. Então, esse aqui veio para a Paula, e eu quero colocar ele para o Marco, é só eu clicar aqui e alterar o meu consultor, tá? E aí, aquela solicitação vai ficar para outro usuário atender. Então, se está de férias, ou não está atendendo, ou veio por engano aquele cliente para aquela pessoa, o gerente ou gestor consegue alterar o usuário daquele atendimento para passar para a pessoa correta, para outra pessoa atender. E é isso, então aqui a gente tem o gerenciamento de pré-atendimentos e as duas formas de preenchê-lo. E aí a gente tem a etapa agora que a gente vai fazer, que é a da proposta. Gente, é longo, né? Desculpa aí que esse treinamento é longo, porque justamente eu quis mostrar todas as etapas novamente para que as pessoas comecem, né? Vocês comecem a usar ele na sua totalidade. E aqui agora a gente vai abrir uma nova proposta. Vou abrir uma do zero aqui. Vou fazer a do Felipe, que eu estava fazendo. Então, a do Felipe está aqui, vou editar ela. Então, eu vou dar andamento naquele atendimento que eu estou fazendo lá para o Felipe. Então, eu vou editar ela e vou preencher. Primeira coisa que a gente preenche aqui, né, a imagem da proposta. A imagem da proposta ou qualquer outra imagem que você vá subir aqui dentro do sistema por essa página de imagens, né, que não seja dentro da caixinha de texto, igual eu vou explicar depois dessa caixinha de texto, você tem 4 formas de subir. Você pode pegar um arquivo do seu computador, que você tem salvo no seu computador e subir essa imagem. Você pode pegar um link de alguma imagem na internet. Vou explicar essa do link lá na página de hospedagem, que é onde a gente usa mais. E você pode usar o nosso banco de imagens externos. Então, eu vou pesquisar aqui Paris e dar um Enter, ele vai puxar aqui as imagens de Paris. Posso pegar aqui uma foto que eu quero usar de capa, vou pôr aqui para usar, ou eu posso ir na minha biblioteca de imagens, né, aquela biblioteca que você criou lá, vamos ver se tem alguma imagem salva em Paris, não, eu só criei a pasta. E aí eu posso pesquisar aqui por imagens Paris, se você tiver salvo essa imagem, se você tiver uma pasta de Paris com imagens, enfim, vai aparecer
aqui tudo de Paris para você. Então, tem umas coisas aqui, mas essa parte de hotel não vou usar. Mas se eu quisesse usar, eu poderia pegar uma delas aqui, ó. Ah, eu quero usar essa imagem. Então, eu vou selecionar essa imagem aqui e vou usar ela. E aí, pronto. Ela já sobe aqui para mim. Tá? Então, poderia ser todas essas opções. Eu vou usar aqui do banco de imagens de externa, que eu acho melhor aqui. Vou usar esse aqui que eu gosto. Pronto, vou usar. E aí, não deu certo aqui, essa aqui, pronto. E aí eu vou usar essa imagem aqui. Então, lembrando que você tem essas formas de subir imagens. Aqui o título da proposta, vou colocar Paris, só Paris mesmo, tá bom? A data da viagem, né? A gente colocou lá, lembra que a gente colocou no pré-atendimento a data que ele queria viajar, a pretendida da viagem, já puxou aqui a data da viagem. Mas vamos supor que mudou a data, ou eu escolhi, fiz o orçamento e ficou melhor em outra data, você pode alterar aqui sem problema nenhum. E aí a data de retorno, então é 15 dias que ele quer ficar, então vamos pôr aqui 15 dias. E o status, por enquanto, é incompleta, porque eu ainda estou construindo a minha proposta. Depois eu posso alterar para aguardando a resposta do cliente, e quando ele me der uma resposta, eu posso confirmar ou colocar como perdida se ele não fechar essa viagem comigo. Impossível, tá, gente? Mandando esse orçamento aqui, impossível esse cliente não fechar a viagem com você, pode ter certeza. Vai ser tudo confirmada. E aí a gente vem para o destino. Essa aba de destinos é para você falar sobre o destino, porque aqui o título é só o título da proposta, mas você quer explicar melhor, falar sobre o destino, colocar mais fotos do destino, deixar o seu orçamento mais completo. Ou vamos supor que ele vai fazer 3 destinos, além de Paris, ele vai conhecer também outras cidades, vai conhecer Paris, vai conhecer Madrid, vai conhecer Lisboa. Vamos supor que fosse um tour ali e eu quero abrir o quê? Eu quero colocar todas as informações de cada destino, ou fotos de cada destino. Porque aqui você, na imagem da proposta, consegue colocar uma, mas aqui no destino você consegue colocar mais fotos. Então, eu vou colocar aqui de novo Paris, vou colocar lá, data da chegada. Como ele vai fazer só Paris, eu posso colocar a data completa, normal, né? Que vai ser 30 de dezembro. Mas se eu quisesse, mas se fosse mais destinos, ele vai ficar 5 dias em Paris, 5 dias em Madrid, 5 dias em Lisboa. Vamos colocar assim, até para ficar mais completinho aqui. Então, vamos colocar Paris, Madrid, para vocês entenderem melhor. Paris, Lisboa. E aí, ficaria 5 dias aqui. Então, ficaria do dia 30 ao dia 4 de 1 de 2025, em Paris. E aí, eu colocaria informações sobre Paris. Eu poderia copiar e colar da internet alguma informação, eu poderia escrever aqui na minha cabeça sobre Paris, colocar o que você quiser, ou você pode, inclusive, vir na sua biblioteca de conteúdo, que é aqui, nesse livrinho aqui, pesquisar o que você tem sobre Paris, de conteúdo, né, e aí você pode usar essa informação. Eu tenho aqui, ó, Paris sobre, né, então eu vou usar isso aqui. Eu clico em usar, e aí ele já sobe para mim aqui, e eu salvo, ele já vem para esse campinho aqui de Paris. Salvar e sair, para a gente fechar essa abazinha. E aí ele já vem aqui, ó, Paris, com essa informação. Vamos supor que você não tenha preenchido isso na sua biblioteca de conteúdo. Paula, mas eu quero. Eu peguei, copiei e colei isso aqui da internet. Não fui lá na biblioteca de conteúdo. Fui lá no Wikipedia, né, no Google, e pesquisei no ChatGPT, coloquei aqui. Colei aqui. Como que eu faço para deixar isso aqui salvo na minha biblioteca de conteúdo, sem precisar ir lá? É só você clicar realmente aqui na biblioteca de conteúdo. Ó, ele já vai puxar o que você escreveu ali. E aí você vai aqui e colocar criar. E aí digita um novo nome. Opa, desculpa. Peraí. Ô, gente, depois que atualizou essa biblioteca de conteúdo, eu nunca fiz esse processo. Vamos lá, biblioteca de conteúdo. A informação está aqui, né, que eu quero salvar. E eu vou usar. Felipe, agora eu fiquei na dúvida. Eu vou criar mesmo, né? Eu vou ter que copiar e colar aqui, né? Eu vou criar. Criar para criar uma nova e sobre. usar para usar um que já existe. Eu copio e colo aqui, né? Sim. Não, acho que não deu, não. Ai, gente, olha, alguma coisa tá errada aqui, hein?
A gente tinha que cadê o botão celular? Acho que é esse aí que tá faltando. Vamos fingir que nada disso aconteceu. Tá faltando o botão salvar aqui, ó, Felipe. O que eu preciso aqui? Quando você for criar e salvar direto daqui, você precisa vir aqui, né? Tá escrito o conteúdo aqui. Você vai abrir a biblioteca e aí precisa do botãozinho salvar aqui, né? Então, é só criar. Só criar. Isso. Mas eu criei... Tá, mas aí o nome desejado. Parei sobre... Ok, e aí? Ele veio pra cá? Ah, veio. Ah, desculpa. Obrigada. Então é isso. Então foi isso, gente. Então parei sobre, eu criei o nome e aí ele já veio para cá. Aí eu vou usar ele, aí eu clico aqui em usar e aí ele vai sair lá, né? Como eu já tinha esse conteúdo lá, você não precisa clicar em usar de novo, você só salvou. Deixei salvo aqui, vou fechar essa aba e pronto. A próxima vez que você for usar, ele já vai estar salvo lá. Ficou estranho, porque eu puxei primeiro da biblioteca, né, e depois eu quis salvar de novo. Vou fazer um com conteúdo do zero aqui. Então, Paris está certo, vamos adicionar mais imagens de Paris aqui. Então, eu vou pegar outras fotos de Paris, aí aqui eu posso colocar quantas eu quiser, né, como eu falei. Vou usar essas outras imagens aqui. Eu vou abrir aqui o destino novo aqui, Lisboa. Então, a gente tem o destino 1, Paris, o destino 2, eu vou escrever as informações do destino 2, Lisboa. Lisboa, e aí a data é do dia 4 de 1 de 2025 ao dia 9 de 1 de 2025. Vou pegar fotos aqui de Lisboa. Aí vou pegar umas imagens aqui para usar. E aí vamos criar agora, salvar na biblioteca de conteúdo para não ter confusão aqui. Então, sobre o destino, eu quero copiar, fazer um textinho sobre Lisboa. Então, eu vou pesquisar da minha internet aqui, vou pegar sobre Lisboa. E aí eu posso colocar aqui, pegar o que, em algum aqui, ó, sobre Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, então resumo aqui. Vou pegar o que tem no Google mesmo, Ctrl+C, volto lá para minha proposta, Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, ele vem exatamente como ele copiou lá. Se eu não fizer essa formatação, por exemplo, eu não quero que tenha esse fundo preto, eu quero a formatação inicial. Eu vou selecionar o texto e vou apertar nesse TX aqui, ó. Aí ele tira a formatação, tá? Aí ele tirou a formatação lá que estava com aquele fundo estranho. Então, tá as informações aqui. Aí eu vou clicar em biblioteca de conteúdo, ele puxou a informação, eu quero deixá-la salva, então eu vou clicar em criar, e aí eu vou criar Lisboa sobre. Ok. E aí ele puxou aqui Lisboa sobre. Aê, pronto. Então pronto, tá salvo, e aí eu posso fechar aqui. E aí ele fica salvo aqui, também vou salvar e sair para ele ficar aqui no meu destino. Então eu já tenho dois destinos, Paris, cliquei aqui, abri a informação de Paris, Lisboa, abriu Lisboa. Não vou fazer o terceiro, mas vamos supor que queria abrir Madrid, poderia colocar Madrid aqui também. Então, é só eu ir adicionar mais destinos que vai abrir um novo. Aqui o Day by Day, eu poderia abrir e colocar um Day by Day, né? Ah, tal dia Paris, vai fazer isso e aquilo. Em tal dia Lisboa, vai fazer isso e aquilo. Você pode criar em opcional aqui um Day by Day para esse destino. E a passagem aérea, né, para você poder adicionar. Como que a gente adiciona a passagem aérea? A gente tem a opção de adicionar ida e volta conjunto. Então, saindo do Brasil, a pessoa vai fazer ida e volta saindo, São Paulo, Paris. Então, eu vou vir aqui adicionar um voo, a ida, né? Coloco a companhia aérea, o número do voo e a data. E aí, ele vai puxar já as informações desse voo para mim. Então, se eu colocasse aqui o nome da companhia, vai lá, Latam, e aí eu pesquisaria por um número do voo São Paulo-Paris. E a data, o 30/12, ele já puxaria para mim a origem e o destino. Deixa eu pegar aqui rapidamente, São Paulo, Paris, passagem aérea, Latam. Deixa eu pegar o número do voo aqui para a gente poder ver essa informação aqui, ó. Só para a gente fazer o teste de um voo. 30 aqui, a volta 15 de janeiro. Aqui, deixa eu pesquisar. Aqui, Latam. Pronto. Aí eu vou pegar o número desse voo aqui, vou jogar lá, para a gente ter essa informação aqui. São Paulo, Paris.
Esse aqui, inclusive, faz 2 palavras das Lisboa e Madrid, justamente o que a gente está olhando, não coincidência. 8146. Então, eu vou jogar essa informação aqui, 8146, na data do dia 30 de outubro, 30/12/2024. E aí ele vai buscar São Paulo, Lisboa, né, porque é o primeiro trecho, lembra que eu falei que fazia a conexão? Então ele vai puxar São Paulo, Lisboa, dia 30, 31 chega lá, número do voo, companhia e a classe. Aí eu vou adicionar agora, tem que adicionar Lisboa, Madrid, né, porque faz a conexão, aqui Lisboa, Madrid. Então, aqui, ó, Lisboa, Madrid, ele é de Ibéria, e o número do voo é esse aqui, 530. Então eu vou lá adicionar Ibéria, 530, e a data é dia 31. 31/12/2024. E aí ele vai buscar Lisboa, Madrid. O data, o horário, tudo certinho. E aí o último trecho, que seria Madrid, Paris, também de Ibéria. Ibéria. Madrid, Paris. Aí é esse aqui. Ele chega lá no dia 31 também, então dia 31/12/2024. Madrid, Paris, beleza, tudo certinho. Então, quantidade de malas por passageiro, vou colocar aqui, duração total de deslocamento, e aí a volta, buscaria uma volta, não vou colocar aqui não, deixa eu ver se eu tenho a volta aqui já. Voo de ida, aqui é voo de volta. Vou pegar uma volta só para a gente completar aqui, para não ficar vazio lá. Então, Ibéria, a volta, dia 15 de janeiro. Vou buscar aqui. Então, seria Paris, Madrid, aí sim eu iria adicionando os trechos de volta, né? Aqui eu posso colocar imagem, então eu posso colocar imagem de um avião, se eu quiser, só para ilustrar, ou da companhia aérea, a logo, enfim. Posso colocar uma imagem e posso colocar o PDF. O PDF é depois que você faz a reserva, você quiser subir a reserva que você fez do aéreo, você pode subir aqui em PDF. Se eu quiser colocar informações desse voo, né, falar que tem conexões, ou enfim, sobre o trecho, ou informações importantes aqui, por exemplo, também seria se essa tarifa é reembolsável, se não é reembolsável. Então, eu posso colocar essas informações em observação, tá? Então, eu salvei aqui o voo de ida e volta. E aí, vamos supor que eu queria depois colocar os voos internos, né? Então, esse aqui foi só ida e volta Brasil-Paris, mas teria o voo Paris-Lisboa, Paris-Madrid, ou eu vendi separado, eu vendi a ida indo por Paris e a volta voltando por Lisboa. Então, aqui, gente, você vai fazer conforme a demanda aí da sua proposta, né? Fiz um exemplo aqui para vocês verem como que adiciona, é muito simples. Só a companhia aérea, o número do voo e a data que ele vai pesquisando e você vai adicionando os trechos ali de conexão. Beleza, hospedagem. Então, vou abrir um hotel aqui, vou pesquisar pelo nome do hotel. Vou pesquisar um hotel aqui em Paris, aperto o Enter, ele vai me dar a opção, você confere se é aquela realmente Paris, vamos supor, porque tem Ibis, se eu colocar Ibis aqui, vai aparecer Ibis no mundo inteiro, né? Se eu colocar Ibis Paris, vai aparecer todos os Ibis que tem em Paris também. Então, eu confirmo aqui o endereço que eu quero daquele específico, e aí é só clicar em cima que ele vai abrir 4 fotos para você. Essas fotos, gente, a gente usa uma API que é do próprio Google. Então, são fotos que estão lá no Google, fotos que você pode usar, né? Ela não tem direitos autorais, é aberta, porém, às vezes a qualidade da foto não é tão boa, as fotos não são tão legais. Então, você pode aqui excluir aquela que você não gostou e você pode adicionar mais imagens, tá? Para aquele hotel. E aí que eu falei que eu ia explicar como é que usa o link, porque é legal eu vou abrir aqui esse Ibis aqui na internet, e eu vou ver se tem imagens melhores dele aqui, ó. Vou entrar no site dele, do próprio Ibis, e ele tem outras imagens aqui, legais. Então, eu quero usar essas imagens, que estão muito melhores que aquelas que eles me deram. Então, eu venho com o botão direito em cima da imagem, venho copiar, esse aqui é uma imagem, vou abrir aqui a galeria, ó, vai ficar melhor para eu ver, isso é um vídeo. Aqui, vou clicar com o botão direito, vou vir copiar o endereço da imagem, aí eu vou lá,
vou abrir o meu link aqui e vou colar o endereço daquela imagem aqui. Pronto, ele já subiu, ó. Aí eu vou arrastar e vou colocar aqui em primeiro, que eu achei ela mais bonita. Então, isso eu posso fazer com todas as fotos. Então, esse quarto aqui, eu quero esse quarto que eu vou vender pro meu cliente. Vou vir aqui no link, colar, e ele já sobe. Então, fica bem mais fácil de eu subir dessa maneira, entrando no site do hotel, indo lá na galeria e vendo as fotos, copio o endereço da imagem, abro o link e pronto. Então, fica bem mais fácil, assim, de eu carregar a foto de hotel. Tá? Então, essa é uma das maneiras que você tem também. Ou se você já tivesse salvo na sua biblioteca de imagem, por exemplo, você já poderia abrir a biblioteca de imagem aqui, selecionar e salvar. Desculpa, gente, vou precisar tossir. Não. Perdão. Aí, então, eu subi as fotos. Quando eu puxei aqui o hotel, ele já puxa para mim o nome, a localização do hotel e o endereço. E aí, basta eu colocar aqui as datas de check-in e check-out. Então, vou colocar a data de check-in e check-out. Categoria do hotel. Você pode colocar 3 estrelas, ou se tiver outro nome, então o campo é livre mesmo. Pensão, café da manhã. Acomodação júnior. E aí ele vem até uma breve descrição, mas se você quiser clicar e adicionar mais descrição do hotel, você pode fazer isso. Eu poderia vir aqui, nesse hotel, copiar e colar essas informações aqui, por exemplo, se eu quisesse uma coisa mais completa. Desculpa, gente, tem que seco, que tá aqui. Sei como tá a cidade de vocês, mas aqui tá muito seco e muito calor em Goiânia. E aí eu vou salvar aqui. Outra coisa também, se eu quisesse salvar isso na minha biblioteca de conteúdo, então é um hotel que eu vendo bastante. Eu vou até copiar e colar o nome aqui, só para ficar mais fácil de eu salvar. E eu quero salvar isso na biblioteca de conteúdo, ó, ele puxou aqui, vamos fazer o teste de novo, porque aquela vez eu errei e fiquei com vergonha. Gente do céu, como se a própria pessoa não sabe usar o sistema? Depois que atualizou, realmente eu não testei. Aí eu venho em criar, copio aqui o nome do hotel, Ibis, Paris e tal, e vou salvar ele aqui. Pronto. E eu posso até vir aqui, ó, e já mover ele para a pasta de Paris. Subpastas, não, salvar. Pronto, salvei ele já dentro da pasta de Paris, inclusive. Já facilitou, porque aí da próxima vez que eu for vender ele, em vez de eu ir lá no site do hotel, pesquisar lá as informações, eu já venho aqui na minha biblioteca de conteúdo e já puxo essa informação de lá, tá? Então, eu fiz isso. E aí, assim, gente, eu vou fazendo com todos os hotéis. Aqui, em valores, isso é muito importante na parte de orçamento eu falar. Se você quiser, você pode adicionando valores, tanto em cada item, por exemplo, aqui na passagem aérea, você vai ver que vai ter a opção, né? Se for ir de volta, você colocar o valor total aqui, ó. Então, eu tenho aqui o campo valor. E aí eu posso colocar o valor total daquela passagem. Se eu deixar em branco, não vai aparecer nada para o cliente. Se eu colocar o valor, vai aparecer o valor da passagem aérea. Nesse caso aqui, eu quero fazer um pacote fechado. Então, eu não vou colocar o valor em cada item. Eu vou colocar lá no resumo para vocês verem. Mas se eu quisesse, eu poderia especificar o valor de cada item, de cada hotel, de cada passagem, de cada experiência, de tudo. Mas se você também quiser deixar em branco, não vai aparecer nada lá para o cliente de valor, tá? Então, eu vou deixar em branco aqui. E aí, eu colocaria, vamos supor, um outro hotel, uma outra hospedagem, e aí eu colocaria Lisboa, né, o hotel de Lisboa. Paula, tem como separar um hotel por destino? Não, não tem como separar aqui no orçamento, porém, se você quiser deixar mais claro para o cliente que essa opção 1 de hotel é em Paris, né, vem aqui no nome, mas você quer deixar mais claro, você pode editar esse nome aqui e colocar aqui em Paris maior aqui, por exemplo, na frente do nome, para ele saber. E aí aqui no hospedagem 2, eu vou colocar aqui, vou pegar um hotel aqui, vamos pesquisar. Também coloquei o nome do hotel, pesquisei, ele vai puxar aqui as imagens e as informações para mim, ó, as imagens, localização, e aí aqui eu poderia colocar também Lisboa, para ficar mais claro para o cliente. Vamos supor que você está dando 3 opções de hotel em Paris, 3 opções em Lisboa, 3 opções em Madrid. Não tem problema, você vai abrir as opções, aí você abriria Paris 1, Paris 2, Paris 3, depois Lisboa 1, Lisboa 2 e Lisboa 3. Tenho certeza que na hora de visualizar não vai ficar difícil do cliente ver que são as opções de cada lugar, né? Aí você só coloca a data do check-in certinho, né, de cada lugar também, para saber que é na mesma data, só você está dando só opções diferentes para o cliente.
E aí, prontinho, é 25 aqui. E aí, sim, eu colocaria todas as informações. Aqui, se eu quisesse colocar, vamos supor, meia pensão, e aqui acomodação, luxo. Aqui também é a mesma coisa, né? Vem uma breve descrição, mas eu poderia colocar mais informações se eu quisesse e salvar. E o valor. Então, pronto, aqui eu tenho os 2 hotéis. Se eu quiser mudar a ordem, ele resolveu fazer Lisboa antes de fazer Paris, né? Eu quero mover a Lisboa para o lugar, para o primeiro hospedagem, eu posso mover aqui também. Então, mesma coisa, eu posso alterar a ordem dos hotéis. Se você preencheu errado, quiser mexer na ordem, você pode alterar. E se quiser excluir também, é só vir aqui na caixinha, no lixeirinha, e excluir aquele hotel. A parte de cruzeiro, gente, é bem específica. Se você estiver fazendo um orçamento de cruzeiro, você vai adicionar essa informação de cruzeiro aqui, né? Nome do navio, cabine, rota, descrição. Então, você pode colocar imagens do cruzeiro. Aqui dentro da rota, por exemplo, você pode printar um mapa da rota que tiver lá no site do cruzeiro e colocar aqui como uma imagem. Para você subir uma imagem dentro dessa caixinha de texto, ou você copia e cola a imagem aqui, ou você pode vir nessa caixinha de imagem e você subir uma imagem. Vou subir uma qualquer aqui só para vocês verem, uma foto aqui. Vou subir essa aqui, e você pode mexer no tamanho dela, né? Então aqui ela tá pequenininha, porque foi a forma que, se eu quisesse aumentar, eu poderia mexer no tamanho dela aqui. E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, aproveitando, nessa caixinha de texto, eu consigo criar links também. Então eu poderia ir lá no hotel, por exemplo, colocar links do hotel, eu poderia aqui linkar essa imagem, e aí a gente usa muito isso para poder criar como se fosse vídeos aqui dentro. Se eu coloquei uma imagem com um botãozinho de vídeo, imagem, não vídeo, tá, gente? Uma imagem, que tem um botão de play aqui, e eu quisesse vincular ele a um vídeo do YouTube, por exemplo, para a pessoa conhecer, é só você selecionar essa imagem, ela precisa ficar azulzinha aqui, e apertar nesse Clips. E aí ele vai abrir essa caixinha de texto para você poder colocar lá o vídeo do YouTube que você quer vincular a essa imagem, tá? E aí ele vai ficar linkado, como se, quando a pessoa clicar na imagem, vai direcionar para o link que seria o vídeo no YouTube. Isso você pode fazer com texto, então, se você quisesse, clique aqui e saiba mais. E clicar, e linkar isso aqui também ao site do cruzeiro, alguma coisa assim, você seleciona o texto que você quer linkar, vai no Clips, coloca lá o link do Clips que você quer, o link do site que você quer, vou pegar um qualquer aqui só para a gente mostrar, e aí eu vou salvar e aí ele fica linkado. Então, quando a pessoa clicar ali, ela vai ser direcionada ao link que você criou, tá? Eu vou criar aqui só para vocês verem. E aí aqui vai ficar linkado tanto a imagem quanto o vídeo. Aí aqui, se tivesse um sinalzinho de play, que é o ideal, né, se você quiser colocar um vídeo, printa a imagem principal do vídeo com aquele negocinho do play, sobe aqui como imagem e linka com um link lá externo. E aí a pessoa vai clicar e vai adicionar. Eu vou excluir para não ficar feio no nosso orçamento, tá? Essa parte de cruzeiro. Eu vou excluir aqui para não aparecer nada no final do nosso orçamento. Transporte, gente, todas essas abas, transporte, experiências e extras, você pode criar um tipo ali, um título e colocar a descrição do transporte. Vamos supor que a pessoa vai fazer Paris-Lisboa de trem, então aqui seria o trem. E aí aqui eu poderia colocar o horário do trem, o ticket do trem, o valor do trem que ela vai fazer essa viagem, e assim por diante. Então, poderia ser trem, poderia ser transfer, poderia ser um ônibus, o que você quiser, além de transporte que não seja passagem aérea, você pode adicionar aqui em transporte. Aluguel de carro, é só você colocar o tipo e a descrição, e se quiser o valor, e também subir imagens. Então, se fosse trem, eu poderia subir a imagem do trem, poderia subir a imagem do tipo de carro, do transfer, e assim por diante. Também vou deixar aqui sem experiências. E aí aqui a gente pode abrir o campo experiências, também colocar jantar lá na Torre Eiffel, passeio no Sena de cruzeiro, né? Poderia criar aqui as experiências que eu quero oferecer para o cliente. Seguro viagem, então adiciono aqui o seguro viagem também, com as informações do seguro viagem.
Desculpa, gente, eu tô passando rapidão, porque demorou muito mais do que eu imaginava, e a minha neném tá precisando mamar, que eu não consegui tirar leite para ela para poder fazer o treinamento. Então, eu tô passando isso aqui rapidamente, mas eu vou fazer, prometo que eu vou fazer um novo treinamento só para falar de propostas, tá? Então, hoje ficou bem, eu acho que ficou bem explicada essa parte das etapas do pré-atendimento, do cliente, né, de todas as funções que tem o sistema, e essa parte de proposta eu estou passando rapidamente, mas depois eu vou fazer uma só para a parte de propostas para vocês, tá? Só vou passar aqui para a gente finalizar, mas eu vou fazer um novo treinamento de propostas. E esse Paula, é a mesma coisa. tem várias dúvidas que eu separei aqui dos clientes, e aí Ah, também se ótimo, você eu quiser respondo fazer elas. uma outra depois só para responder tudo, é muita Não, dúvida. se for daquela parte de clientes e pré-atendimentos, eu já respondo agora. Tá bom. E aí, só para a gente finalizar, então, aqui, resumo, gente. Então, como falei que eu ia fazer um pacote, eu não coloquei valores em cada campo. Ou se eu tivesse colocado os valores também, mas no final eu quero abrir um resumo para colocar aqui tudo que está incluso. Então, passagem aérea, ida e volta, São Paulo, Paris, hospedagem. Aí eu posso colocar aqui 5 noites, Paris, 5 noites, Lisboa. E aí eu poderia colocar também trem entre Paris e Lisboa. Tudo que está incluso no seu pacote, você vai adicionando aqui, seguro viagem e assim por diante. E aí aqui eu coloco o valor total desse pacote. Então, também é um campo livre de texto, então, para você preencher do jeito que você quiser, se é em euros, se é em dólar, se é em reais. Você pode colocar aqui, vou colocar em euro, vou colocar 3 mil. Eu poderia colocar aqui, cotação do dia, sei lá, 6,90. E aí eu poderia colocar também aqui forma de pagamento. 10 vezes sem juros. Então, esse campo aqui justamente livre de valor para você poder preencher essas informações que são mais específicas, né? Que você pode colocar da maneira como você quiser. Porque às vezes a forma de pagamento aérea é de um jeito e a parte terrestre é de outro. Então, você pode especificar isso aqui na parte de valores. E aí, as condições de validade também é interessante você sempre colocar qual é o prazo, que tudo isso foi só cotado, que não tem nenhuma reserva feita, que o preço pode mudar. Eu tenho até isso salvo na biblioteca de conteúdo, justamente por causa disso, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou pesquisar aqui valores, vou pesquisar esse conteúdo aqui, ó, valores sujeitos a alteração sem aviso prévio, vou usar ele. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Pronto, salvei isso aí. E aí agora, gente, então, depois que eu terminei de fazer a proposta, eu vou visualizar ela para ver como é que ficou. Essa é uma grande novidade, que a gente tem 2 tipos de modelos para você apresentar essa proposta. Então, eu vou abrir ela no modelo 1 e vou abrir ela no modelo 2 para a gente ver como é que ficou cada um. Então, o modelo 1 vem aqui a imagem de capa, vem a sua viagem por Genie Travel e a data da viagem. Se eu quiser tirar esse texto aqui da página de início, eu consigo, lá nessa parte aqui, ó, de roteiro. Se eu tirar esse cabeçalho aqui, ó, eu consigo tirar também dessa página aqui essa escritura. Então, já até tinha atualizado. Aquele textinho, deixar só a imagem, eu posso tirar. Vem o nome dos passageiros que estão aqui sobre os destinos, né? Todas as informações e as fotos que a gente colocou sobre o destino. Tudo que a gente adicionou, né? Como eu não adicionei, não apareceu aqui. Vocês viram que eu até mostrei para vocês, transporte, seguro e tudo, mas eu fui apagando, então não apareceu. Se eu tivesse deixado salvo, ia aparecer aqui todas as informações. Então, aqui aparece o aéreo, que tem lá, ida e volta, a hospedagem, os 2 hotéis, Paris e Lisboa, e o resumo da proposta aqui com a proposta, valor total, condições e validade. E aqui as informações que a gente salvou lá na personalização, né, em relação ao agente e à agência, a logo da agência. Então, esse é o modelo 1, e aí aqui a gente tem o modelo 2. Deixa eu abrir o modelo 2. Visualizar o modelo 2. Oi, gente. Deixa eu abrir aqui o modelo 2 da proposta, que ele é um pouquinho diferente.
mas as informações, né, que vêm são as mesmas, mas vem a imagem de capa, e aí aqui vem, em vez de vir naquela listrinha, vem as bolinhas com tudo que tem na proposta também, e aqui as informações sobre o agente e a agência. Então, aqui se eu abro o roteiro, né, vai vir aberto Paris e Lisboa. Aqui vem as imagens, eu consigo aumentar e ver todas as imagens. Deixa eu botar aqui. E aqui embaixo fica também salvo para você ir navegando entre as informações. Né, vocês podem ver isso, ele vem em formato de celular, vem bem bonitinho. Então, a gente tem essa novidade. E para compartilhar, você pode mandar o modelo 1 ou o modelo 2 direto para o WhatsApp do cliente, ou copiar o link e colar e copiar lá no cliente.